As pessoas acham que pra ser caro, você tem que ter a xícara da Tânia Bulhões, você tem que ter o sapato da Sola Vermelha, você tem que ter Gucci, Prada, Dior, Louis Vuitton. E eu tenho essa fama de cara e eu sou uma pessoa totalmente contra todos os tipos de luxo. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ponta Solta Podcast. Um podcast que nasceu com o objetivo e propósito de mostrar a você que é empreendedora, seja no digital, seja no negócio físico, de que todo negócio possui sim pontas soltas. Ou seja, não existe perfeição neste mercado. Aqui nós abrimos a verdade nua e crua do digital, aquilo que você não abriria, não mostraria ou não contaria em um story. Então, aqui você pode acompanhar episódios toda terça-feira, a partir do meio-dia, por temporadas, e também pode nos ouvir no Spotify ou assistir aqui pelo YouTube. E hoje nós temos uma convidada para você que é aí da área da beleza, da estética, ela é uma das maiores referências. E vocês sabem que aqui nós selecionamos a dedo, eu escolho cada mulher que vai participar, que esteja alinhada tanto com os nossos valores, quanto seja uma profissional fazedora, executora, ambiciosa, faz o que tem que ser feito e possui resultados que eu tenho certeza que serão ricos para você ouvir e aprender aqui. E hoje conosco tem uma amiga maravilhosa que é Bel Guerra, empresária há 6 anos na área da estética, onde atendeu mais de 5.000 pacientes. Começou no digital há em torno de 2 anos e hoje possui mais de 10.000 alunas. Além de mentora, ela é dona de 3 clínicas com um time de mais de 14 pessoas, é palestrante e também é escritora. Ou seja, você vive, dona Bel. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, amiga. Muito feliz de estar aqui hoje com você. Para mim é uma grande honra. Te sigo há muito tempo, te admiro. Sou feliz de te chamar de amiga também. Grata com a surpresa da vida de colocar a gente lado a lado. Muito obrigada pelo convite. Espero realmente abrir tudo aqui neste podcast. Adorei o nome, super contraintuitivo, porque a gente imaginaria que o podcast ia chamar Sem Pontas Soltas. Mas realmente acho que é isso que a galera precisa, ver que empreender não é perfeito, que nós somos humanas, que nós erramos tentando acertar e que sim, apesar de tudo isso, a gente também vive. Exatamente, muito bom. E amiga, eu queria que você começasse trazendo um pouco de como que você começou nessa área, como você começou nesse nicho. Eu sei que você já passou por algumas faculdades. Sim, já foi exato. E voltou, fez transições. Sim. Como é que foi esse começo? Bom, vamos lá. Eu sempre fui uma criança muito vaidosa, assim, eu adoro as minhas fotos. Eu tinha 6 anos, eu já tava de meia fina preta, igual eu tô hoje. Só que eu era uma criança com óculos de sol, assim, bem Bel Guerra. Eu já dentro de mim já havia essa personalidade. E quando eu cresci, eu fui uma criança adiantada na escola. Então, quando chegou a época de eu decidir qual seria a minha profissão, eu acho que eu era muito nova e imatura. Eu tinha 16 anos quando eu me formei no 3º ano e eu ia entrar na faculdade. E eu não sabia o que eu queria seguir. Eu sou de uma família cheia de médicos. Meu pai, minha mãe, meus tios, minha irmã, meu cunhado, todo mundo é médico. E eu não queria ir para a área da saúde. Eu nunca tive vontade. Eu cresci dentro de hospital. Minha mãe era ginecologista, então sempre que ela ia passar visita na maternidade, eu ia junto. Enfim, esse sempre foi o meu ambiente na infância. E eu não era apaixonada por aquilo, diferente da minha irmã, que já se vestia de branco, já tinha maletinha e adorava, tinha certeza que ia ser médica. Então, eu me senti um pouco perdida e, na verdade, eu acho que sem referência. E aí, um dia, eu estava pensando qual faculdade eu faria, qual vestibular eu ia prestar. Eu estudei numa escola muito boa que preparava para vestibular. Então, eu sentia que todos os meus coleguinhas, eles já sabiam o que eles iam fazer e eu não. E aí, eu fui, acho que na época, no Google, assim, procurar a profissão. E eu lembro que o meu filtro era: eu quero um lugar onde eu possa conversar com as pessoas e fazer elas se sentirem bem. Quando veio isso na minha cabeça, eu falei, já sei, vou ser psicóloga. Aí eu chamei meu pai para uma conversa e falei, pai, eu acho que eu vou ser psicóloga, o que você acha? Ele super me apoiou, meus pais sempre me apoiaram em tudo. E aí, com 16 anos, eu me matriculei em psicologia. Eu adoro terapia, eu já fiz várias vezes na vida, inclusive voltei a fazer há pouco tempo. E eu acho que todo mundo deveria fazer. Então, na faculdade, eu era uma... Principalmente quem empreende. Exatamente, principalmente quem empreende. E eu era uma ótima aluna, eu tirava 10 em todas as matérias teóricas. Porém, quando eu cheguei no 3º ano da faculdade de psicologia, eu fui sorteada para entrar em um estágio no Centro de Atenção Psicossocial para Alcoólicos e Drogados.
Então, eu tinha 19 anos na época, eu era novinha, assim, acho que eu era imatura. E eu não gostei desse estágio, eu me sentia muito mal lá dentro. Tinha um monte de homens mais velhos, às vezes drogados, né? E eu era uma menina que não sabia lidar. Eu não tinha supervisão nesse estágio, então eu meio que estava largada lá. Comecei a matar a aula, reprovei e não pude passar para o 4º ano de psicologia. E aí eu resolvi trancar a faculdade, porque senão eu teria que repetir esse semestre, enfim. E aí, nessa época, eu voltei a ficar perdida. Não sabia mais o que eu faria da vida. E aí, uma pessoa comentou comigo, por que você não faz estética? Sua mãe já tem uma clínica, vai lá trabalhar com ela. Então, nesse período da minha adolescência, a minha mãe, ela fez uma transição de carreira. Ela deixou de ser GO, porque a vida do obstetra é muito pesada. Várias ocasiões, assim, na minha infância, minha mãe... Sei lá, a gente passou um final de ano numa cidade. Quando eu acordava, minha mãe tinha ido para Dourados, feito um parto e voltado para a cidade que a gente estava. É muita loucura. E aí, a minha mãe quis fazer essa transição e ela entrou em medicina estética. É diferente da dermatologia, porque não trata de câncer de pele, micose, fungo, essas coisas. É realmente a parte estética médica. Então, a minha mãe estava com essa nova clínica. Ela tinha feito essa transição. E eu gostava da clínica. Eu brinco que eu era a office girl da minha mãe. Igual tem o office boy, que é o motoboy, eu era a motogirl da minha mãe. Eu ia no banco pra ela, eu cuidava do Facebook dela, enfim, eu passava... Fazia até social media. Fazia, amiga. Naquela época eu já era ajudante da minha mãe. Fazia financeiro, ajudava ela com tudo. Então, eu comecei a ficar muito tempo na clínica e fazer uma faculdade de estética parecia ok. Já trabalho aqui mesmo, né? Continuaria lá. Entrei na faculdade de estética. E eu adorava a faculdade de estética porque eu sempre fui uma criança vaidosa, como eu disse. Mas eu sentia que era muito simples pro que eu via minha mãe fazendo. Então, minha mãe já fazia toxina botulínica, fazia preenchedores, fazia laser. E naquela época, as esteticistas não podiam fazer isso. Era só drenagem linfática, limpeza de pele. Então, quando deu mais ou menos quase um ano que eu estava nessa faculdade, eu percebi que eu também não estava caminhando na direção do que eu imaginava. E aí, na época, a coordenadora do curso de estética entrou na sala e falou: vocês sabiam que existe biomedicina estética, que é parecido com a estética, mas pode fazer injetáveis? É uma área recente? É uma área que tem 10 anos, mais ou menos. Recente. Isso. Eu tenho 6 anos de formada, então, quando eu entrei, tinha, assim, profissionais formados há 3, 4 anos no máximo. Existiam pouquíssimas referências. E aí, eu transferi de novo, foi minha 3ª faculdade, biomedicina. Então, na biomedicina, o curso ele não é voltado para estética, ele é voltado para análises clínicas. Quando você vai num laboratório, por exemplo, fazer um exame de sangue, qualquer tipo de exame, ele é feito por um biomédico. E uma das especializações do biomédico é a área da estética. Então, para você ser um biomédico esteta, primeiro você faz biomedicina e depois você se especializa em estética. E aí eu me encontrei. E quando eu conto essa história, eu lembro do que eu falei quando eu decidi pela psicologia. Eu queria um lugar para conversar com as pessoas e fazer elas se sentirem bem. Então, querendo ou não, o que eu faço hoje é exatamente o que eu queria naquela época. Caramba, só que de formas diferentes. De formas diferentes. E durante a faculdade de biomedicina, eu me sentia um pouco perdida porque eu não trabalhava diretamente com estética, eu fazia exame de imagem. E nessa época, eu fui Miss Dourados. Então, que chique. Super. Estamos diante de uma Miss aqui, Sim, senhora. inclusive eu sei que a Júlia Horta é tua mentorada. E no Miss Brasil que ela ganhou, eu estava lá. Mentira! Sim, eu vi Chocada. ela ganhar. Sim. Amiga, realmente você tem postura de Miss. Eu não sabia Adoro. disso. Como é que eu não sabia disso? Você nunca contou no Instagram não, alguma amiga, coisa eu assim? sempre conto. Inclusive, Eu assim... estou chocada. Sim, amiga. Eu me sentia um pouco mal naquela época porque eu não cuidava tão bem do meu corpo quanto as misses. E aí, foi uma época que eu comecei a pensar mais em autocuidado, sabe? Então, reforçou ainda mais o meu propósito na área da estética. E aí, o meu Instagram, ele já era de uma blogueira. Eu fazia marmita, eu mostrava. Eu ia na academia, fazia personal, eu mostrava. Eu era influenciadora da Arezzo, da Schutz, da Valizer. Então, eu fui blogueira durante a faculdade. E aí, depois da faculdade, eu já tinha toda Isso essa... era que ano, mais ou menos? Era mais ou menos 2016, 17, porque eu formei em 18, 6 anos atrás. Caramba. Sim. E nesse começo, assim, quando você... Como foi essa transição de influenciadora para empresária? Nossa, foi muito difícil, porque eu adorava. Eu cobrava, né? Meu public post, acho que era 300 ou 400 reais. Só que, às vezes, eu fazia permuta. Porque quem vai na Schutz e não quer sair cheio de sacolas? E aí, eu era recém-formada. Eu adorava fazer essa parte de blogueira. E eu achava que...
todo mundo em Dourados que me seguia, eu sempre fui conhecida em Dourados, não só porque eu era Miss, mas por conta dos meus pais também. Uhum. Tipo, a minha mãe pariu a cidade inteira. Então, todo mundo conhece a Bel, filha da doutora Valéria. Hoje em dia é o contrário. É a doutora Valéria, mãe da Bel Guerra. Inverteu os papéis. Invertemos os papéis. Então, eu achava que todo mundo que me seguia ia virar minha paciente. Um belo engano, porque não era o público que eu almejava. As meninas tinham, sei lá, 21 anos que me seguiam. E eu não quero fazer, não que eu não quero, mas é que o meu público não é o de 21. Sim. Eu pretendo encontrar uma mulher de 41 que já precise dos meus cuidados. Então, eu patinava. Eu achava que a minha agenda ia ser lotada, porque eu tinha 11 mil seguidores. Então, eu achava que eu ia ter 11 mil pacientes. E, além disso, eu dedicava um tempo da minha agenda, ao invés de captar pacientes, fazer blogueiragem. E aí o Lipe, nessa época ele era meu namorado há pouco tempo, a gente se conheceu uma semana depois da minha colação de grau, então todo esse meu início ele acompanhou. E ele falou pra mim, olha, você tem que parar de dedicar seu tempo a isso e dedicar seu tempo à sua agenda. Mas eu não queria, por conta das bolsinhas, do sapato, de tudo que eu ganhava. Mais interessante. Isso, exato. E aí um dia eu tomei a decisão e falei, não, eu vou parar de fazer essas blogueiragens e eu vou focar 100% na clínica. O tempo que eu gastava fazendo um story para Arezzo, eu criei meu canal no YouTube. Hoje em dia, o meu canal do YouTube ele não é tão movimentado quanto ele era, mas ele me ajudou a crescer muito, não só com paciente, mas também com aluno. Rapidinho eu comecei a remunerar e até hoje ele me remunera com vídeos antigos que a galera busca sobre biomedicina e tem hoje, sei lá, muitas visualizações. Então, nesse meu começo, me ajudou o fato de eu já ser comunicativa e já ser blogueira, só que eu precisei fazer toda uma mudança de posicionamento porque as pessoas me viam como blogueira e não como doutora. Então, quando eu tomei essa decisão, eu comecei a criar conteúdo sobre toxina, ao invés de conteúdo sobre bolsa e sapato. E aí, as coisas começaram a fluir. E nisso, eu vi a minha agenda encher. Então, foi uma decisão que eu tive que pareceu muito difícil, mas que foi o meu pontapé inicial. Foi mais a prática que você foi descobrindo. E sabe que tem 2 pontos que você trouxe aqui? Primeiro, a questão de seguidores. Que tem muita gente que tem trava com isso. De, mas Sim. como é que eu vou lançar X produto? Como é que eu vou me posicionar como especialista se eu não tenho milhões de seguidores? É aquilo que eu sempre falo. Tem pessoas com dezenas de seguidores fazendo milhões e pessoas com milhões de seguidores fazendo dezenas de faturamento. Por quê? Porque não tem o público certo, não produz o conteúdo certo. E você teve essa virada, digamos assim, muito rápida de entender que a paciente que eu gostaria de atender, ela não iria consumir as minhas compras de bolsinhas e sim conteúdos que realmente fossem agregar para elas. Sim. E nesse começo, quando você fez essa transição e você começou, ok, agora eu sou empresária, eu vou focar mais no meu negócio, eu vou vender mais. Qual foi a maior cagada que você fez nesse começo, que você fala assim, meu Deus, por que é que eu fiz isso? Ótima pergunta. O meu Instagram, ele era um panfleto. Então, ele não focava na dor do cliente. Eu falava sobre ácido hialurônico e não sobre o que o ácido hialurônico faz pela pessoa. Então, ele não era interessante. E eu postava muito antes e depois. E isso também é contraintuitivo, porque todo mundo que é da área acha que postar antes e depois é o que vende. Então, era diretamente proporcional. Eu postava um lábio, eu recebia 3 WhatsApps querendo agendar lábio. Eu postava um nariz, eu recebia 5 WhatsApps querendo agendar o nariz. E eu achava que isso era ótimo. Até que veio uma proibição do CRBM que a gente não podia mais postar antes e depois. Houve uma época, acho que os médicos até agora não podem. Às vezes eles conseguem uma liberação, depois a liberação cai. Também que não consegue. Nutri, dentista. Quando isso aconteceu, eu tive que me reinventar. Então, essa foi uma cagada que eu fazia. Eu não mostrava o meu trabalho, quem eu era, o que eu fazia. Eu só postava o resultado. Além disso, me deixar presa no antes e depois, isso gerava um desalinhamento de expectativa do meu público. Porque ele vem, eu quero a boca da Maia. Não, pera, que a boca da Maia só dá pra fazer na Maia. Tua boca é outra história. Então, isso me fez aprender muito. E foi exatamente nessa época que eu comecei a gravar conteúdo. Naquela época, nem era o Reels, era o IGTV. Nossa! Sim. Sim. E aí eu gravava, obviamente, do jeito que eu podia. Eu comprei a minha primeira ring light, eu gravava do meu celular. Eu tinha um pouco de falta de habilidade, os meus vídeos eram longos, eu demorava horas para falar uma coisa simples, então eu não tinha toda essa agilidade. Até que um dia eu contratei uma produtora, e aí olha o que eu fazia, eu pegava um sábado e eu gravava 12 vídeos, eram 8 pro IGTV, então toda terça e quinta eu soltava um vídeo e um por semana no canal do YouTube. E aí eu levava 12 roupas pra clínica.
Então, eu trocava de roupa, de sapato, de cabelo e de batom. E o dia que eu ia... Pareceu com o podcast aqui, vai trocando Isso, roupa, vai amiga. trocando cabelo e Mas tem olha o que eu fazia. E no dia que eu ia soltar aquele conteúdo, eu ia com aquela roupa pra clínica. Para as pessoas terem a impressão de que ele foi gravado no dia, entendeu? Chocada. Eu era muito dedicada. Mas nessa época, ninguém gravava conteúdo. Então, nisso, eu voei, assim. Minha agenda encheu demais. Eu comecei a ficar muito conhecida. Aí a faculdade que eu me formei me chamou para ser professora. Então, eu fui professora da faculdade. Comecei a dar curso VIP. E aí, eu namorava à distância. Eu morava em Dourados, o LIP em São Paulo. Aí, eu comecei a ter demanda para dar curso aqui em São Paulo. Porque quem quer ir para Dourados? Você tem que pegar avião, balsa, ônibus, carro. É horrível. Então, aí eu comecei a abrir turma aqui em São Paulo. Comecei a atender aqui em São Paulo. E aí, virou o que virou. Mas essa parte de infoprodutos, de educação, não era algo, então, que você almejava fazer? Não. E como é que foi? Por exemplo, o primeiro curso, você já tinha uma base? Você foi Não. Eu vou no flow, no que me der na cabeça? Hoje, eu sei o que é o marketing digital. Naquela época, eu não tinha a menor ideia. Eu nunca tinha visto uma pessoa falar sobre marketing digital. Então, eu estava fazendo marketing digital sem saber que aquilo era marketing digital. O meu primeiro curso online, ele foi um curso teórico. Ele não era de técnica de preenchimento labial, nada disso. Ele era um curso que chamava Me Formei e Agora. E aí, eu ensinava a galera a tirar a CRBM, vigilância sanitária, usar um sistema de agendamento, um CRM, essas coisas. Ele era um curso... Era uma videoaula, na verdade. Acho que tinha umas 2-3 horas de duração, junto com um e-book. Custava R$ 99. Eu fiz, assim, do jeito que eu achava que deveria ser feito. Nunca tinha visto uma aula sobre produto, sobre lançamento, nada. E eu lembro que o dia que eu soltei o curso, eu fui tomar um tereré. Lá em Dourados tem tereré. Né? Lá é chimarrão. Fui tomar um tereré na casa de uma amiga. E aí, eu cheguei lá. Dali a pouco, eu peguei meu celular. Falei, deixa eu ver a Hotmart. Eu tinha vendido, acho que 32 mil. Eu falei... Meu Deus do céu. O que é isso? Quantos botox eu preciso fazer para vender 32 mil? Eu fiquei chocada. Eu fiquei impressionada, assim. E aí... que me veio o start do digital. Nessa época, eu tinha um engajamento legal, mas, por exemplo, eu não tinha um grupo onde eu interagia com as pessoas. Quando eu vi esse resultado, eu abri um grupo de estudos no Telegram, eu fazia mentoria gratuita, abri um grupo no Zoom, com 70 pessoas e dava uma super aula. Então, antes de eu começar a colher resultado financeiro, eu dei muito de graça, assim. E vídeo no YouTube, IGTV, Zoom gratuito pra galera, grupo de estudos no Telegram. Então... eu tenho uma audiência muito forte hoje, mas é porque eu era muito dedicada a criar conteúdo. Mas e você, muito. Pela segunda vez, você trouxe eu era muito dedicada. Hoje você acha que você não é tão dedicada quanto? Não, eu sou. Mas é que hoje eu não consigo mais... Por exemplo, o meu sonho da vida, live semanal. Como você faz na Monclass. Hoje eu não consigo. Eu teria que colocar isso no topo da minha prioridade. Mas hoje eu ainda não tenho essa possibilidade. Então, eu acho que eu já plantei muito. Hoje eu tô colhendo. Eu sinto que eu preciso voltar a plantar para ter uma audiência que seja, sei lá, o triplo da que eu tenho hoje. Uma colheita ainda maior ainda do que maior, você tem hoje. Exato. E quais são suas prioridades hoje, então? Amiga, hoje a gente tem as 3 unidades da clínica. Então, eu tava inclusive contando lá no Mastermind semana passada que eu não uso tráfego pago. Tudo que a gente faz tudo é 100% orgânico. Em 48 horas, a gente vendeu os 2.600 ingressos, tudo orgânico. Surreal. Surreal. Eu nunca vi isso. Eu também não. Nunca. Amiga, eu falei isso na minha abertura. Eu falei pra todo mundo que eu conto, as pessoas não acreditam. E aí, as meninas me perguntaram, mas Bel, se você usar o tráfego, você teria vendido 6 mil ingressos em 24 horas. Por que que você não usa? Então, eu tenho muita consciência que hoje eu preciso crescer organizada. Então, eu tô no momento de estruturar a minha equipe, crescer time. A gente está buscando formas para isso. A gente está contratando liderança, a gente está contratando recrutador. O Lipe, que é o meu esposo, veio para minha empresa há 6 meses. Então, a gente está no momento de não querer crescer, e sim de criar fundamento, de se solidificar para depois crescer. Então, eu sei o passo a passo, mas eu tô olhando ele assim... daqui 1 ano, hoje o que a gente precisa é de pilares. Caraca, que maturidade e visão de negócios também você tem. Porque a grande maioria das pessoas tem muita visão do crescer, 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 crescer a todo custo. E tem muita gente que cresce e não tem estrutura para receber
esse crescimento. Então, eu já vi Exato. empresas quebrarem por conta disso. De, eu quero muito 5 mil clientes. Aí, atrás de 5 mil Sim. clientes, não tem um suporte, não tem um bom financeiro, não tem estrutura, não tem a base bem feita. E aí, essa pessoa quebra, ao invés de crescer, ela quebra. Mas essa foi uma grande lição pra mim deste ano que nós estamos. Foi o primeiro ano que eu tive que falar muitos nãos. E um não que me fez sofrer foi o da Wonder em Portugal. Amiga, eu queria muito ir, você não tem ideia. E aí eu fiz uma lista de todas as viagens internacionais que eu tinha pra fazer esse ano. E o Lipe falou assim, cara, você tem uma viagem por mês internacional. Quando que você vai olhar pra clínica e pra escola? E aí eu tive que começar a arriscar algumas coisas que eu queria muito ir, mas que eu não precisava tanto ir, apesar de eu querer muito. Então, essa foi uma lição desse ano pra mim. Ter que falar não pra algumas coisas, ter que falar não pro crescimento pra não crescer desorganizado. Porque é isso que você falou, você começa a ter reclamação. O nosso WhatsApp, assim, hoje a gente usa uma ferramenta, né? É tudo centralizado, o atendimento das 3 unidades, da clínica e da escola. Então, a gente está construindo esse call center porque a quantidade de mensagem que a gente recebe é absurda por mês. É muito grande. Então, eu não dava conta de responder quem já é meu cliente. Como que eu quero captar mais cliente? Então, hoje eu quase não coloco link de agendar, quase não coloco link de Eu ver. vejo, você não coloca muito mesmo. Não coloco. Eu coloquei semana passada durante o evento, que geralmente eu recebo muito seguidor novo, para as pessoas saberem o que eu vendo, onde eu tenho clínica e tal, mas eu passo o ano inteiro sem postar, porque se eu posto, esse volume é mais caótico ainda. Então, eu não tô querendo evitar o crescimento, mas eu não tô querendo frustrar quem já tá aqui escolhendo. dentro. E, na verdade, é até uma crença que as pessoas têm de que, quanto maior eu for, mais coisas eu vou conseguir fazer. E, na verdade, quanto maior vai sendo o seu crescimento, mais você vai precisando dizer nãos dentro da sua vida e realmente priorizando o que você quer. Por exemplo, ano passado era um ano que eu tava com muito foco de eu quero me posicionar como palestrante e ponto. Então, eu aceitava todas as palestras que viam. E aí, chegou um momento que eu tava fazendo uma palestra por semana e eu não estava mais em casa. E eu falei, meu Deus, isso é insustentável. Porque eu queria, ao mesmo tempo, crescer mais o negócio no sentido de colaboradores, mas eu estava trazendo pessoas, não estava conseguindo recebê-las, não estava conseguindo desenvolver lideranças. E eu falei, meu Deus. E aí, eu coloquei como meta para 2024, realmente reduzir o número de palestras, aumentar o meu ticket por palestras, dizer não, ser mais seletiva. E olha que contraintuitivo. Quanto mais seletiva eu me tornei, mais convites eu passei a ter. É isso. E mais as pessoas... Eu falava, não, mas o preço é esse. O preço que ano passado eu jamais imaginava cobrar. Aí agora eu falo e as pessoas, não, quero. E eu trago triplo, quero. Então, quanto mais seletiva você vai se tornando, é aquele famoso, você não é pra todo mundo. Então, se você está disponível demais o tempo todo, é como se não fosse tão valioso. Exatamente. Você sente isso na clínica também, Amiga, por exemplo? eu sinto exatamente a mesma coisa na clínica e também nas palestras. E em relação a palestras, eu lembro assim que tem uma pessoa que dá muita palestra. E ela era minha meta de empresária, assim. Quando eu cheguei nisso, eu falei, não é isso que eu quero. Então, que bom que a gente tem a possibilidade de mudar a nossa rota, né? Não escrever um projeto no papel. O Lipe sempre fala assim, as suas metas de longo prazo, você tem que escrever a lápis, não a caneta. Porque você vai ali, apaga e muda. E na clínica, total, eu sinto assim que quando eu fui embora de Dourados e mudei para São Paulo, a minha agenda em Dourados bombou muito mais, porque agora ela era Bel de São Paulo. E a mesma coisa quando eu fui para Nova York. A gente nem falou disso ainda, Vamos né? chegar. Mas ao longo desse tempo eu morei em Nova York. E quando eu fui para Nova York, nossa, mas daí é a Bel que vem dos Estados Unidos para me atender. E hoje a minha agenda é muito escassa, então eu atendo uma vez por semana e olhe lá. E quando eu atendo é agenda cheia, e aí eu pude aumentar o valor da minha hora. Então, basicamente, hoje eu atendo ou quem eu quero muito, tipo... Maia quer ser atendida pela Bel, beleza, ela vai ser atendida pela Bel. Ou a Bel quer atender alguma amiga do Era, então a Bel vai atender. Não é mais assim, cheguei no WhatsApp, quero agendar com a Bel. Não, primeiro a opção vai ser com a minha equipe. Não porque elas são menos qualificadas ou menos experientes que eu, jamais, mas porque elas estão lá hoje à tarde, amanhã de manhã. E eu não, eu tô aqui no podcast, eu tô na Coreia, eu tô em Orlando, então demanda, né? Oferta e demanda. Quanto menos oferta você tem, a sua demanda muda. Muito bom. Inclusive, a gente vai chegar no ponto Nova York. E antes mesmo da gente começar, que as perguntas mais
Verdades nu e cruas, a gente vai fazer um bate-bola. Topa? Topo. Então tá bom. Ah, isso é muito difícil pra quem é tagarela igual eu. No último Esse vai ter que bate-bola… ser o objetivo, ó. Bate-bola, tem isso e aquilo e bate-bola. Era uma palavra, eu falava uma frase. Socorro. Eu vou te cortando, amiga, Tá, você tá, deselegante. vai, pode, Vamos fica à lá. vontade. Primeiro, agora é isso ou aquilo. Tratamento facial ou corporal? Facial. Oferecer pacote de tratamento ou serviços avulsos? Pacote. Ter uma equipe grande ou um atendimento mais personalizado e reduzido? Equipe grande. Escala. Um filme? Procurando Nemo. Oh, meu Deus! Filme da minha vida. Sei de cor. Eu fiquei curiosa agora, por quê? Amiga, é o filme da minha infância. Eu sei o filme de cor. Você botar aqui, eu falo todas as falas. Sério? Vira e mexe domingo de manhã, eu falo pro Felipe, faz um café, vamos assistir Nemo. O Edu gosta disso. É o filme da minha vida. Um produto que não vive sem? Um produto que eu não vivo sem? Gel de cabelo. É verdade, você usa muito seu penteado. batom É a vermelho. assinatura sua. Aham. Um aplicativo que jamais apagaria. Instagram. Sério, o WhatsApp você apagaria? É o meu sonho não ter WhatsApp. Eu falo pro Felipe, posso apagar o WhatsApp? Ele fala, não. É o meu sonho não ter WhatsApp. Uma tendência que você acha brega? Xícara da Tânia Bulhões. Ai, para. Ai, amiga. Amiga, eu gosto. Beleza, é porque você não é da minha área. Na minha área Só é usa assim. isso. Aham. Eu diria acesso vitalício. Aham, tá. É. Também. Um hábito diário pra manter o foco no trabalho? Café com leite. Café com leite? Amo. Não sei porque você tem uma personalidade de café preto sem açúcar. Odeio café preto sem Mentira. açúcar. Café com leite, pra mim, é tipo conforto. Eu me sinto abraçada. Aí eu abro meu computador e o dia é perfeito. Um sonho que ainda não realizou? Casa na Praia da Grama. Casa na Praia da Grama, que específico. Sabe a Praia da Grama? Não. É um condomínio que tem uma piscina de onda aqui. Ah. Já fomos até lá visualizar a casa. Um já dia ela tá profetizando, vai acontecer. sim. Você vai ver, daqui um pouco tempo você vai estar assistindo Vou esse pegar esse podcast, recorte e vou falar. Vai pegar, exatamente. Vai ficar lindo. Uma frase. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. Eu amo essa frase. Eu também. Agora vamos lá, amiga. Me saí bem, né, no Não, você bate-bola? arrebentou, que isso? Pensei que… Não, foi ótimo. Evento, mastermind, podcast, você tá numa onda que frenética. Essa mulher, ela estava na Coreia, depois ela foi para Orlando, aí ela fez um evento para 2.500 pessoas, aí ela abriu o carrinho, vendeu sei lá quantos mil para tantas mil pessoas. Milhões. Milhões. Não, 1.000 de ingressos, eu estou Aham, falando. sim. 1.000 ingressos para sei lá quantas pessoas, foi incrível. E depois ela foi para o Mastermind aqui, em Campos de Jordão, tá aqui no podcast. Como que você concilia e dá conta de tudo? Amiga, você já falou a frase errada. Não Eu dá. não dou conta. As pessoas inventaram essa fake news e elas viram pra mim e falaram, Bel, como você dá conta? Eu falei, aonde eu escrevi que eu dou conta? Eu não dou conta. Eu surto às vezes, mas é bem às vezes. Eu sou muito prática. Eu acho que eu tenho um equilíbrio emocional, assim, bem ok. A única vez que eu me senti muito sobrecarregada tem 1 ano, mais ou menos. E aí, de lá pra cá, nossa equipe cresceu bastante. E semana passada eu tive uma mini crise, assim, porque o nosso congresso estava para chegar. Eu estava lá em Orlando, entregando um curso. Mas quando isso acontece, o Lipe é muito meu braço direito, assim. Ele percebe, ele conversa, ele me abraça. Eu não sou uma pessoa que chora, apesar de eu ter chorado lá no evento, assim. É quando eu realmente preciso colocar para fora. Mas eu acho que esse é o grande desafio de empreender. A gente faz um planejamento, né? Então, já fazia 1 ano que eu sabia que eu teria o meu evento. E aí surge uma oportunidade de ir para a Coreia com a CIMED. Eu não quero falar não. É uma oportunidade muito boa para mim. Então, eu acabo aceitando. Então, eu não gosto da palavra correria. Eu sou contra, porque dá a impressão de que você é desorganizado. Mas essa vida muito louca, eu acredito que é algo temporário, assim. É enquanto a gente tá nessa corrida dos ratos pro topo. E depois que você chega lá, você pode ser cada vez mais seletivo, né? Então, como a gente falou aqui hoje, eu já falei muito não. Mas eu sei que daqui a algum tempo eu vou ter que falar mais nãos ainda. Então, eu ainda aceito muitas coisas. A gente saiu de Dourados em setembro, a gente tá em novembro. Eu fiz uma mala pra vir para São Paulo, para ir para Brasília, que a gente tem a clínica lá, para ir para Orlando, para ir para Coreia, para ir para evento, para ir para o Master, para gravar podcast. Senhor. E eu tô andando com tá essas maravilhosa. 6 malas há 2 meses, então assim, é muito ruim. Os bastidores ninguém vê. Mas é aquele negócio de faz mala, agora abre toda a mala, faz uma mini mala para ir para Campos. Aí meu marido bota as malas tudo dentro do carro, aí bota no elevador. Isso é muito caótico, isso deixa a gente muito sem
sem rotina. E é muito ruim você não ter rotina. Então, a minha vontade agora é voltar para minha casa. Eu, inclusive, ia hoje para minha casa, porque eu tinha paciente agendado amanhã. Não tem voo, porque não tem avião lá em Dourados. E aí, eu não consegui ir para a cidade vizinha. Tive que mudar só para domingo. Cancelar as minhas pacientes de hoje para segunda-feira. Pra daí eu chegar em casa. E a maioria não vê isso, que a galera vê a Coreia, o evento que deu certo, é o Mastermind. E ainda acha ruim porque eu cancelei a agenda. Exatamente. Então... E, na verdade, tem muita gente que até pensa assim, nossa, mas como que ela vai reclamar disso? A minha vida dos sonhos, passar 2 meses fora. Só que é cansativo. Muito. A gente tá 1 mês fora também. A gente veio com 3 malas, eu vou precisar de uma extra agora, porque acabei ganhando coisas de eventos, comprando roupa. E é como você falou, não tem rotina. Isso. E esse era um dos maiores gargalos, assim, que eu tinha na minha vida, porque eu usava muito a desculpa de não tenho rotina para me alimentar mal, para não exercitar, para não dormir direito. Sim. Até que eu ouvi de uma vez de uma aluna minha, que era nutricionista, e eu tava assim na mesa com ela, que era um evento nosso, e eu trouxe exatamente isso. Eu falei, porque pra mim é muito difícil manter a alimentação, porque eu não tenho rotina, eu viajo muito. E ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse o seguinte: não é que você não tem rotina, é que a sua rotina é viajar. Então, se a sua rotina é viajar, você tem que se adaptar onde você está. Exatamente. O que você tá fazendo agora é dar desculpa. E doeu, mas era verdade. Eu doeu estava em contando... mim, porque eu me identifico. A gente, muitas vezes, conta mentirinhas para nós mesmas. Já porque eu tô viajando muito, aí eu não posso me alimentar e treinar bem. Ou eu tenho poucos seguidores, eu não posso lançar uma mentoria. Eu não tenho tantos anos no mercado, não tenho tantas certificações, eu não posso cobrar mais caro. Sim. Então, a gente vai contando mentirinhas para nós mesmas. E essa questão do empreender que você trouxe, eu vejo que você tem que estar muito disposta. Empreender tem que ser algo que você realmente goste. Porque a grande maioria... E eu tinha muito... Eu falava isso pro Edu. Não, porque qualquer pessoa pode empreender. E ele falava, amor, não. E eu falava, não, amor, eu tenho certeza. Tem método. Qualquer pessoa pode empreender. Só que não é só o poder. É o querer. Tem muita gente que... gostaria, mas não está disposto e não tem talento para, né? Não tem talento para. Para você empreender, você tem que ser líder. E tem pessoas que preferem ser lideradas, que são ótimas para serem lideradas, que você pede uma tarefa e ela faz com prontidão e com prazer. Então, ainda bem que existem pessoas assim, senão a gente ia empreender sozinho, porque todo mundo ia empreender. Exatamente. Mas tem muita gente que acha isso, sou profissional de bastidor, não é tão grandioso quanto estar no palco. E eu posso afirmar para você que, mesmo quem empreende, nós estamos trabalhando para alguém, nós estamos trabalhando para o nosso negócio. Com certeza. Eu trabalho para o meu negócio. Então, não é livre e... Claro, tem muitas vantagens geográficas, principalmente, mas... ainda assim, é muito trabalhoso. E a pessoa precisa estar muito disposta. E eu sinto que eu realmente gosto de empreender, porque quando eu relaxo, eu volto com muito sangue no olho, eu abro meu computador e, meu Deus, aquilo ali é o que me dá muita motivação, assim, que eu sinto muito prazer fazendo. E eu sinto que na minha área, a gente já empreendeu em tudo. Eu já vendi jaleco, eu já vendi cosmético, eu faço mentoria, eu faço curso internacional, curso clínica, então... tudo que tem para empreender dentro da área da estética, eu já tentei. Alguns deram certo, continuei, outros deram errado, parei. Mas eu sinto que esse é o meu desafio. Criar coisas que sejam úteis, né? Que ajudem as pessoas e que eu possa vender. Acho que esse é um E eu não sei motivador. Se você tem isso, mas você foi falando, eu acredito que sim. Eu tenho muito uma... E eu acredito que muitas empreendedoras também têm. A minha cabeça, ela funciona de uma velocidade que é diferente da grande maioria das pessoas. Sim. E às vezes eu me sinto até um pouco solitária. Mesmo na equipe, mesmo eu deixando todo mundo alinhado e falando assim, gente, eu quero isso pro próximo ano. Aí fica todo mundo assim, pera, como que a gente vai fazer? É impossível, não tem como. E na minha cabeça, tá tudo atrasado. Sim. Eu posso fazer tudo. Eu posso abrir 10 empresas, eu posso abrir 20 negócios. E eu posso fazer tudo isso em um ano. Porque na minha cabeça, absolutamente tudo é possível. Sim. E eu tenho muita força de vontade, de garra. Você já sentiu isso como se você tivesse numa corrida sozinha e não tem mais ninguém acompanhando? Amiga, já. E eu sinto que a minha cabeça também é tão acelerada. Eu não fiz isso nenhuma vez aqui no podcast, mas eu troco muitas palavras. Eu geralmente falo a palavra do final da frase, no meio da frase, porque a minha cabeça já tá lá no final. Então, isso é muito ruim, porque isso mostra uma falta de presença. Então, meditar é algo que me traz muito. Às vezes, eu vou fazer a minha meditação, daí eu percebo que eu tô assim, que hora que vai acabar? Então, a gente tem que desacelerar um pouco, porque isso traz mais clareza também. Então, é um desafio constante de você ter a sua mente lá na frente, porém, você não sair do presente. Porque se você tá pensando no seu desafio do ano que vem, você esquece que você tem um desafio rodando aqui hoje. E a gente também não pode deixar a nossa empresa solitária, o nosso time solitário.
Então, a nossa cabeça ela tem que estar aqui e ela também tem que estar lá. Então, esse realmente é um... São dois papéis. São você dois literalmente papéis. está no presente e no futuro o tempo inteiro. Todo. E você trouxe até um ponto aqui que é justamente de estar presente dentro da sua própria empresa. E a questão da presença, eu comecei a fazer hipismo por conta disso. Comecei a fazer aula de equitação por conta disso. Teve um momento, e faz 2 meses que eu comecei a fazer, que eu reparei, caramba, faz muito tempo que eu não sei como é estar com a minha cabeça em silêncio. Sim. Porque eu não consigo meditar, eu já tentei. Não rola, não acontece. Impossível, Já fez yoga? Impossível, já. Yoga eu gosto, mas ainda assim não... Pra mim, yoga e meditar é a mesma É coisa. a mesma coisa. Uhum. E aí, eu fui buscar, assim, esportes que eu poderia fazer, outros hobbies que eu poderia ter. E aí, quando eu fui pra aula de equitação, subir em cima de um cavalo não é fácil, ficar em cima é mais difícil ainda. E eu me dei conta, e passou 1 hora de aula, e eu me dei conta que eu fiquei 1 hora Pensando inteira, naquilo. só concentrada. E eu não posso cair desse cavalo, não posso cair desse cavalo, esse cavalo vai me jogar pra cima. Eu Sim. só me concentrava nele, em mais nada. Sim. E eu falei, meu Deus, que sensação boa. Isso você ficar isso é 1 meditar. hora. É um meditar de forma diferente. Porque você tá 100% presente ali. Então, existem muitas formas. Eu gosto... Na casa que eu moro hoje, não tem banheira. Mas eu já morei em casa que tinha banheira. Pra mim, é o prazer da minha vida. Eu falava pro meu marido, vou ficar 1 hora aqui. Liga a água quentinha, bota uma espuma. E às vezes eu pegava um livro ou o próprio celular pra ouvir uma música. E isso, pra mim, é estar no presente. E pra gente que empreende, tem essa mente tão acelerada, realmente é muito difícil. Então, uma boa leitura... Mês passado eu li um livro. Eu só gostava de ler livro de empreender. Porque pra mim, se eu não tô aprendendo alguma coisa, eu tô Não perdendo tá sendo tempo. produtiva. É. E aí, eu comecei a ler um livro, um romance de uma indiana. Nada a ver com o que eu sou habituada. E o meu sogro, que gosta muito de ler, me deu. Amiga, é o melhor livro que eu já li na minha Como vida. é que é o nome? A Rosa da Meia-Noite. São 600... A Rosa da Meia-Noite. São Anotem 600 páginas. Eu não conseguia parar de ler. Eu abri o livro num sábado de manhã, era 9 da manhã. Era 9 da noite, eu tava lendo o livro. Eu não parava pra comer. Então, tudo bem que daí eu também tava muito... O extremo. Too much, o extremo, né? Mas o meu marido falava, Linda, para de ler um pouco esse livro. Eu não conseguia. E isso é muito bom, porque eu passei um sábado inteiro sem pensar no trabalho. Sem pensar em qualquer outra coisa. Então, acho que essa mente presente, ela é esse equilíbrio que a gente precisa entre o futuro e o presente. E você mencionou do seu marido, hoje vocês empreendem juntos. Sim. Como que é conciliar? Porque eu até estava comentando isso com a Lívia, ela também ela tem uma sociedade com o marido em uma das empresas que eles possuem. E eu tenho muito a visão de que a minha irmã, ela é diretora da minha empresa. E às vezes a gente tá num almoço de família e o que é para ser o momento irmãs se Trabalho. torna reuniões. E a gente o tempo todo precisa ficar relembrando a si mesmo. É até engraçado, porque a gente tem o grupo ali da diretoria e tem o contato normal. Aí, quando ela quer falar como irmã, ela fala, quero falar com a minha irmã. Ela manda literalmente assim. E quando é a CEO, ela fala, quero falar com a CEO. Às vezes eu peço algo, ela fala, você tá me pedindo como CEO ou como irmã? Então, e a gente está em cargos diferentes. Então, é o caso, creio, de vocês, porque vocês têm ali uma sociedade. Sim. E nós estamos em cargos diferentes. Então, eu estou acima dela, acima da minha irmã mais velha. Sim. Acaba sendo uma posição que no começo era estranha, hoje a gente consegue conciliar muito bem. Mas hoje ainda tem essa questão de senta na mesa, acaba, mesmo que a gente tente, se tornando um negócio. Como vocês fazem para que isso não aconteça no relacionamento? Maravilhoso. Como eu falei, né? O Lipe me conheceu 1 semana depois da minha colação de grau. Eu era uma recém-formada e eu tinha algumas dificuldades financeiras no sentido de... Recebo parcelado, mas quero comprar do meu fornecedor à vista porque o desconto vale a pena. Então, desde o início, eu comecei a pedir algumas dicas para ele. E ele sempre me ajudou muito, assim. Eu acho que até ajudar é uma palavra que não é tão suficiente quanto o que ele fez por mim no início. E ele começou a se apegar muito na clínica, na escola. Ele acredita muito no que a gente faz. Ele gosta muito do nosso ambiente. E ele tinha vontade de vir trabalhar com a gente. Mas o Lipe é formado em economia. Ele trabalhava em uma das melhores empresas do mundo. E ele não via a possibilidade de sair tão cedo do trabalho dele. A gente mudou para Nova York porque ele foi transferido. Ele já estava 7 anos nessa empresa aqui no Brasil, que a sede é nos Estados Unidos. E aí ele foi transferido para lá. Eu nunca pensei em pedir para ele não aceitar essa proposta, porque era o sonho dele. Acho que é o sonho de todo economista trabalhar em Manhattan. E a gente foi. Então eu comprei o sonho dele e eu senti que depois que ele conseguiu... Tá, mas e aí? O que mais que eu tenho para conquistar aqui? E ele não tinha mais, ele já estava no mais alto que ele poderia e o coração dele também estava na nossa empresa. Então,
ele trabalhava das 8 às 18. Quando saía do trabalho, ele vinha trabalhar comigo. E, assim, na verdade, ele já trabalhava o dia inteiro. Porque ele estava no WhatsApp falando comigo de uma coisa e ele estava indo para uma reunião visitar um cliente. Sim. Então, chegou um momento que ele não tinha opção. Ele tinha que vir para a clínica. Quando ele veio, que foi em março desse ano, faz 6 meses mais ou menos que a gente está trabalhando 100% juntos, que ele pediu demissão, a gente voltou a morar no Brasil, eu achava que ia continuar tudo igual. Mas se tornou diferente. Porque agora não era mais da Bel, era da Bel e do Felipe. Apesar de você ter falado que a gente é sócio, a gente não é sócio. Eu passei o CNPJ pro nome dele. Entendi. E a gente tem 4 CNPJs hoje. Então, nenhum a gente abriu lá... Eu esqueci como que fala o documento lá de sociedade, né? Eu não abri lá e coloquei, mas agora é a Bel e o Felipe. Não, o da Bel é da Bel, o do Felipe é do Felipe. Então, ele é tão dono quanto eu. Você. Ele tem um CNPJ que é só dele. E eu parei de tomar decisões sozinhas. Antes, eu perguntava a opinião dele, mas, fim das contas, quem decidia era eu. Se a opinião dele era diferente, eu dava a minha opinião. E isso fazia mal, assim, porque... Por que você pede a opinião de alguém se você não vai ouvir o que ela fala? E algumas vezes eu vi ele falando isso, eu falava, realmente eu tô sendo injusta. Se ele vai dedicar... Porque se eu peço uma opinião pro Felipe, ele não responde. Ele abre um Excel, ele faz todas as contas, ele é muito racional. Então, eu senti que eu tava sendo injusta com ele. E hoje, a principal mudança foi que a Bel não decide mais nada sozinha. Tudo é a Bel e o Felipe. No início, isso foi difícil pra mim, porque às vezes eu queria não perguntar, com medo de ouvir a resposta e eu não poder decidir sozinha, e a gente chegou num consenso. Quando os dois falarem sim, é sim. Quando um falar sim e o outro falar não, é não. Então, a gente só toma uma decisão quando os dois estão juntos. Inclusive, essa semana, eu tava conversando com uma mulher e aí ela falou assim, Bel, convence teu marido, a mulher sempre consegue. Não é isso que eu quero. Eu não quero convencer ele de nada. Eu quero que a gente queira a mesma coisa. Então, eu senti que isso fez muito bem para ele também, porque ele se sente mais respeitado, mais valorizado dentro da empresa. E hoje, as pessoas valorizam muito o Lipe. Elas achavam que o Lipe era um profissional de bastidor na clínica. Não, hoje ele é tão palco quanto eu. Elas achavam que ele era só o economista, o financeiro da clínica. Não, ele é CEO igual eu, assim, cada um na sua função. Eu mais no marketing, na venda, e ele mais na operação, comercial, time, financeiro. Então, eu acho que a gente se complementa muito. Tem dificuldades? Tem muitas. Às vezes, a gente está na frente de todo mundo e eu quero dar uma resposta mais ácida, ou ele me dá. Aí, eu vejo que as pessoas percebem. Aí, depois a gente resolve isso em casa. Fala, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Ou, eu não gostei que você falou que era diferente. E a gente nunca teve um momento que tenha sido, nossa, briga e quebrou pau. Não, tem desavenças, mas a gente sempre resolve. E eu achei que isso foi muito bom. Porque me fez querer ser melhor para ele. Não só na empresa, mas como esposa. Porque daí também você esquece de servir o teu marido, né? Como homem e mulher, e não como CEO e CEOa. Não sei como é o feminino, acho que os dois são CEO. Então, isso fez muito bem pro nosso casamento também. Esse é um dos motivos que eu voltei pra terapia. Não, e parabéns, assim, porque não é fácil a gente ver um relacionamento com tanta clareza. De, ok, cada um entende os seus papéis aqui dentro e nós estamos em paz com isso. Eu acredito que o grande segredo de qualquer parceria, seja entre maridos, seja entre amigas, seja o que for, ambos precisam estar muito claros do o que nós queremos aqui juntos e em paz com cada decisão. Pra mim, é o fundamental. Algumas pessoas falaram assim pra gente, vocês têm que dividir. O que a Bel manda, a Bel decide. O que o Felipe manda, o Felipe decide. Pra gente não deu certo isso. E no final tem que ser uma escolha de vocês. Exatamente. Porque vira e mexe, eu quero palpitar no dele, ele quer palpitar no meu. E aí, se a gente faz assim, meio que se torna invisível um na parte do outro. E não é isso que a gente quer. A gente quer que os dois estejam na mesma decisão em todas as áreas. E também, nem tudo serve para todo mundo. Então, as pessoas às vezes esquecem isso. De querer muito cagar regra mesmo. De falar, não, tem que ser assim, dessa forma. Só que talvez para você não faça sentido assim. Para mim, não faz sentido um modelo assim. Então, ter essa clareza e escolher qual a batalha que você quer lutar também é fundamental para isso. E você, inclusive, mencionou a questão de Nova York. E eu e a Bel, nós nos conhecemos em Nova York. Um bom jeito de começar uma amizade. Em Nova York. Nos conhecemos tomando um café em Nova York. Eu tava em viagem com o Edu. E até esse ponto da viagem também é interessante. Porque a gente tava falando de rotina e tudo mais. E eu, quando viajo, as pessoas têm muito aquela mentalidade de... mas tá viajando, então tá aproveitando. Eu, quando viajo a trabalho...
eu viajo a trabalho. O que significa que se eu tiver que fazer live, eu faço live. Se eu tiver que fazer muitas reuniões, eu faço muitas reuniões. No Japão, que eu fui palestrar no começo do ano, eu fui trabalhando, não era férias. O que significa que Japão, 24 horas 12 horas de diferença, era 6 da manhã lá, 6 da tarde aqui, eu tava fazendo reunião. Sim. Era 3 da tarde aqui, 3 da manhã lá, eu tava fazendo reunião. Na Coreia a gente foi assim também. Exatamente. E as pessoas, elas não entendem que tem esse lado também, de que quando eu estou viajando a trabalho, eu estou trabalhando, independentemente de onde eu estiver. Quando é mais férias, que eu tiro geralmente 1, 2 vezes no mês. No mês é ótimo que sou eu, no ano. Aí, ok, eu vou um pouco mais tranquila, mas eu, Maia, gosto de criar conteúdo, então eu acabo criando conteúdo. E essa mudança para Nova York é interessante porque você já morou em diversos lugares. Sim. E o negócio, ele continua rodando, ele continua acontecendo. Como vocês conseguem que isso aconteça, o negócio continuar rodando, independentemente de onde vocês estão? Ontem, inclusive, eu postei nos stories sobre isso, porque eu tava lá em Campos do Jordão no Mastermind, aí na clínica de São Paulo tava tendo curso, na clínica de Brasília tava tendo atendimento, a clínica de Dourados em obra, enquanto isso no digital vendendo horrores. E as pessoas realmente acham isso muito incrível. Eu também acho muito incrível, mas eu sou a dona, então não é legal eu falar isso, mas eu recebo muito esse feedback das pessoas. Bel, como que você conseguiu? E pra mim, nunca foi uma opção, era a única saída que eu tinha. Porque quando eu vim embora de Dourados para São Paulo, eu não queria fechar Dourados, porque eu tenho muita paciente lá. Quando eu fui embora de São Paulo para Nova York, eu não queria fechar São Paulo, porque fazia 1 ano que eu tinha inaugurado. Então, fechar nunca foi uma opção. A única opção que eu tinha era deixar rodando sem eu estar aqui. Então, para isso, o principal é ter equipe. Não tem como você fazer isso se você não conseguir escalar a tua equipe. Então, dentro da clínica, nós temos um time de injetoras. Todas elas são treinadas por mim. Todas elas já passaram pela escola. Então, antes de entrar na equipe, elas são minhas alunas. Aí, a gente escolhe a melhor aluna da turma e oferece uma oportunidade para ela. Ela começa sendo estagiária. No estágio, ela roda em todos os setores. Então, ela... Do mesmo jeito que ela conhece a planilha do nosso financeiro, ela entra no nosso Instagram para postar stories, ela responde o nosso WhatsApp quando precisa, ela organiza curso, ela é auxiliar da sala de atendimento. Então, quando ela faz esse 360, automaticamente ela se torna uma futura colaboradora muito boa, porque ela já conhece a clínica como um todo. Não só ela é uma boa colaboradora, como ela é uma boa injetora e as pacientes confiam nela também. Porque a paciente, ela viu a minha injetora desde quando ela era estagiária. Ela percebeu toda essa transição. Então, nossa, 2 anos atrás, a Carol era auxiliar de sala da Bel. Nossa, a Carol se formou, agora a Carol já tem toda uma mudança de posicionamento, ela cria conteúdo, a Carol sabe fazer botox? A Bel tá viajando? Não, pode ser com a Carol. Eu confio na Carol. Então, a gente faz esse plano de carreira, essa transição de autoridade de forma muito estratégica, muito intencional, para que as minhas pacientes queiram fazer com a minha equipe e não dependam de mim para a clínica estar funcionando. Sabe que você levantou um ponto agora que eu fiquei curiosa? Que é o seguinte, teve um evento já de estética, assim, que eu fui, que eu nunca vou esquecer. Eu tava participando de um talk também, que formato como foi o seu. E era eu e outra mulher que era super referência também na área. Só que era mais voltado para unhas, não era tanto estética facial. E eu lembro que uma pergunta era, como eu faço quando uma colaboradora entra, pega tudo como eu faço que era essa pergunta. E vai embora? E aí, essa outra mulher foi conduzindo para técnicas de como você faz com que essa colaboradora, entre aspas, se dê mal. E eu tenho um posicionamento completamente diferente. Eu penso muito no sentido de... Quando você tem uma empresa, você não pode ficar pensando em... e o que eu faço se essa pessoa vai embora e pega tudo? Você tem que pensar como que eu posso ser a melhor alternativa para o meu cliente e o que eu posso fazer para que essa colaboradora, ela sequer queira sair, ela queira continuar ali crescendo e ascendendo. E se sair também, isso não vai ser um problema. Como que você... Qual que é a sua opinião e posicionamento referente a isso? Perfeito. Essa é a pergunta. Acho que as pessoas entram na minha mentoria para ter essa resposta minha. Eu vou comentar aqui, mas assim, é uma aula de 6 horas que eu explico na prática como fazer isso. Na teoria, o que acontece? Imagina que você tá vendo um bonde crescer. E você tá dentro desse bonde. E esse bonde tá, meu Deus, é um foguete que tá indo pra Lua. Você não vai querer descer. Você não vai querer sair dali. Então, hoje a gente construiu uma marca tão grande, tão legal, que você, de repente, tá no evento com um carro sendo sorteado, a indústria inteira lá, mais de 20 patrocinadores. Por que você não
iria querer estar dentro desse time? Quando tem o BG, meu Deus, o tanto de currículo que eu recebi um currículo no palco. Todo mundo quer trabalhar com a gente porque vê esse bonde crescer. Então, eu sinto que o que você precisa fazer é focar tanto na sua marca que os colaboradores queiram continuar com você. E assim, nenhuma empresa pode depender de um colaborador. Então, você não tem que ficar pensando, ai meu Deus, se minha head de marketing sair, ai meu Deus, se minha melhor injetora sair. Tudo tem que continuar funcionando porque a equipe não depende de uma pessoa só. É um todo. Então, eu sinto que o legal, o importante é você ser uma empresa que está em constante crescimento. Se você está numa empresa que há 3 anos é a mesma coisa, essa pessoa vai falar, caramba, que previsão de crescimento eu tenho aqui? Então, a palavra é plano de carreira. Previsão de crescimento. Você dá a oportunidade para essa pessoa crescer junto com você. Então, a Carol, que eu dei como exemplo, ela é a minha primeira colaboradora, ela está com a gente há 5 anos. E semana passada ela estava lá no curso de Orlando sendo monitora. Então, para ela, é um sonho. Não só fazer um curso internacional, que é caríssimo e ela vai sem pagar, obviamente, nada. Como também ela está numa posição de autoridade porque ela é monitora. O sonho das meninas é, sei lá, um dia subir no palco do BG e palestrar também. E eu falo para elas, olha, para isso, você tem que construir mais autoridade, vai para o Instagram, consiga cada vez mais alunos, porque com certeza, se você tiver essa notoriedade, você vai estar lá no palco também. Então, eu acho que nenhuma empresa pode depender de uma pessoa só. Você tem que construir um bonde muito grande que as pessoas queiram estar dentro. E esses dias eu estava dando uma palestra e aí eu falei assim, quem aqui tem o seu próprio negócio? Aí quase todo mundo levanta a mão. Aí eu falei, se agora eu abrir uma vaga na minha empresa, quem de vocês fecha o próprio negócio e vem trabalhar comigo? O povo levantou as 2 mãos. Então, as pessoas não querem só empreender. Empreender não é a última bolacha do pacote. Empreender não é para todo mundo. Estar com pessoas que você ama, admira, que vão te dar crescimento, que vão te valorizar, isso sim é muito legal. Então, acho que a gente realmente não tem que ter esse medo do colaborador entrar e sair. Até porque, cara, se ele não aprender isso com você, ele vai aprender com outra pessoa, ele vai aprender do mesmo jeito. Não é você que construiu aquela pessoa, você ajudou a construir ela. Mas ela vai aprender de qualquer forma. Então, o importante é você fazer a pessoa querer ficar e não evitar que ela saia. Nossa, perfeito. Assino embaixo. E é muito uma mentalidade de escassez também. Sim, no sentido super. de, a pessoa vai entrar aqui, vai pegar e vai se tornar minha concorrente. Você já está sendo uma pessoa escassa só de pensar dessa Exato. forma. Como se não existisse cliente para todo mundo. E a gente sabe, Uhum. cliente existe, mas existe para bons profissionais. Então, você se tornando um bom profissional, com uma boa marca, com uma empresa estruturada, Sim. você vai atrair não só os melhores clientes, como também os melhores colaboradores. E lá na clínica, a gente sempre fala que o paciente, ele não é da Bel, ou da Carol, ou da Virgínia. O paciente é da clínica. Então, se a Bel não está, a Carol vai atender o paciente. Se a Carol tá de férias, a Virgínia vai atender o paciente. E a gente construiu essa mentalidade no paciente. Então, o paciente, ele confia na clínica, no que eu dou de treinamento para as meninas, porque às vezes eu tô na sala fazendo um botox, aí a minha injetora entra na sala, eu falo, Vi, vem cá, olha o ponto que eu fiz nessa paciente, eu coloquei tal e tal unidade, olha essa marcação, isso daqui é novidade, eu trouxe do último curso que eu tava. Então a minha paciente percebe esse movimento. Então, por isso que eu disse que esse plano de carreira, a gente faz ele de forma muito intencional. Eu sou muito estratégica nisso. Quando eu contrato uma estagiária nova, ela vai aparecer nos meus stories sempre. Porque as pessoas têm que ver ela ali. Ah, a Bel não tá? Não, essa estagiária já é formada? Nossa, super pode ser com ela. E as minhas estagiárias são super tiktokers, super instagramáveis. Então, elas já são, assim, muito vistas. Todo mundo na clínica conhece elas. Eu tenho certeza que ano que vem, elas já fazem os nossos cursos. Elas já são monitoras. Elas são uma Belzinha. E é uma Ninguém vai transição ter muito medo. gostosa quando você está crescendo essa empresa, crescendo o time. E você sai do alunas da Bel, clientes da Bel, para nossas Isso. alunas, nossas clientes. É uma transição muito gostosa. Quando eu ouvi Sim. uma colaboradora minha falando pela primeira vez isso, as nossas clientes, eu falei, meu Deus, olha, estou crescendo a empresa de Sim. fato. Então, é uma transição muito boa. Muito. E que tem muita gente que deixa de passar porque, investir em contratação é muito caro, não é o momento para mim. Sendo que, na grande maioria das vezes, é o inverso. Para você crescer, você vai ter que começar a contratar pessoas. Você teve alguma dificuldade, assim, quando começou a delegar? Ou até hoje, tem alguma coisa que você ainda sente que, eu falho nisso aqui, como Amiga, líder? eu não sei se você sabe, mas eu chamo as meninas da minha equipe de anjas. Você sabe disso? Não sabia. A gente sempre fala, é a anja Carol, é a anja Virgínia, isso e aquilo. Por quê? A minha primeira colaboradora foi a Carol. Na primeira semana, no primeiro dia eu dei um treinamento pra Carol. E aí, passou uma semana, eu falava, Carol, você já fez isso? Dela, já.
Tá, isso, já tá feito. Daí é uma anja mesmo. Então, o anja pegou. E eu delego 100% e eu não sou aquela chata que fica em cima, eu deixo fazer. Se não ficou bom, eu vou te dar o feedback e você vai melhorar na próxima. Então, eu não sou aquela pessoa que nem delarga, que deixo lá e tchau. E nem aquela que fica de hora em hora perguntando se já tá feito. Eu dou uma tarefa, a pessoa ela tem que executar. Se ela não tá executando bem, ela não tá sendo boa pra equipe, tchau. Então, eu não tive essa dificuldade de contratação, mas também porque eu dei um bom treinamento, acho que esse é o segredo, eu dei um bom treinamento, eu dou a oportunidade das meninas me observarem muito. Então, elas assistem as mentorias, elas assistem os cursos, elas me assistem dentro da sala, eu gravo um podcast, elas são a primeira a ouvir, elas assistem o canal do YouTube. Então, elas absorveram muito de mim, por isso eu não tenho dificuldade com elas. Elas me valorizam, assim, é muito legal isso, porque eu também valorizo muito elas, então elas querem ser como a Bel. E aí, por conta disso, eu confio muito na equipe. Não tem nenhuma menina que, nossa, personalidade se destaca e eu tenho que ficar, assim, controlando ela. Então, eu sou muito de boa com essa questão de dar tarefas. Eu confio na resolução das meninas. Muito bom. E a postura de uma líder, de fato. Você tem que... Treinou, você deu oportunidade para a pessoa e tem que dar a autonomia dela, fazer e até de errar, porque ela errando ela vai acertar também. Inclusive lá no BG, a gente leva o paciente modelo pra cima do palco, né? E uma das tarefas mais importantes eu amei ter um cadáver, eu nunca tinha visto isso num evento, eu nunca tinha visto, eu achei ótimo. É muito doido. E aí a gente leva um carrinho de apoio com todo o material. Essa é uma das tarefas mais importantes, porque se a palestrante falar, me vê uma agulha tal, e você não tem, tipo, você tá num evento, você não tem como pegar o carro e ir lá na clínica buscar. E aí eu falei pra Virgínia, Virgínia, senta aqui. Eu vou te dar a tarefa mais importante do evento. Você tá preparada? Parece o Diabo Veste Prada quando ela vai entregar o livro. No dia anterior do evento, eu peguei 3 vezes a Virgínia, de manhã, de tarde, de noite. Falei, cadê seu checklist? Vamos revisar tudo. No último checklist, tava tudo perfeito. Eu abracei ela e falei, parabéns. Porque eu fui uma chata com você. Mas você entregou tudo perfeito. E não faltou nada no evento, que no ano passado tinha faltado. Então eu falo para elas, eu só aceito erros novos. Erros antigos, nunca mais. E eu faço isso com todas as meninas. Esses tempos também eu passei uma lista de estudantes para minha estagiária conferir a carteirinha de identidade, né? De estudante, na verdade. Falei para ela, Carol, é outra Carol. Você tá fazendo a tarefa mais importante. Você tá ciente disso? Então, você falar para a pessoa que o que ela faz é importante faz com que ela se sinta uma peça fundamental da engrenagem, que sem elas não teria o evento. Então, por isso que empreender não é você ser a única estrela. Se não tivesse alguém aqui gravando, a gente não ia adiantar nada a gente estar aqui falando. Então, o bastidor é muitas vezes mais importante do que o palco. Nossa, perfeito. Na verdade, o palco ele é só um resultado uma consequência do bastidor. Então, o bastidor ele tem um papel fundamental. Sim. Nossa. E falando, você tá dando uma aula que eu tô amando. Que bom. Falando em erros, tem alguma coisa que você jamais mostraria no story? Se sim, o porquê? Alguma coisa que eu jamais mostraria? Eu não gosto de retaliação, eu não gosto de picuinha, não gosto de fofoca, eu não gosto muito de viralizar. Esses tempos eu fiz um post falando sobre estereótipos, assim. E aí, claro, o pessoal tira alguma coisa de contexto. Nossa, foi assim, apedrejada. Mas o que importa pra mim é a interpretação de quem entendeu o recado. E Deus mandou uma paciente pra mim e ela falou assim, nossa, doutora, eu adorei que você falou aquilo, porque é exatamente o que eu penso. Daí eu falei, ufa, o meu público ideal entendeu o que eu quis dizer. Se alguém tirou do contexto e foi lá me atacar, não é essa pessoa que eu queria atingir. Então, tá tudo certo. Mas eu acho que esse é o tipo de coisa que eu não gosto. Retaliação, polêmica, grito, briga. E faz muito mal para a marca também. Eu acho... E as pessoas não percebem isso. Mas teve esse ponto que você trouxe de... e as pessoas tiram do contexto. Sabe o que eu sinto, uma percepção que eu tenho? Que cada vez mais, o que acontece? As pessoas, elas atribuem tudo para si mesmas. Então, se você vai lá e fala, eu odeio brócolis. Vem alguém que gosta de brócolis e começa a atacar. Por que? Como assim? Que absurdo. Porque você não pode falar isso de mim, porque é meu brócolis. Só que eu estou falando que eu não gosto de brócolis. Isso. Por que é que você está entendendo que eu não gosto de você? Sim. O fato de eu não gostar de brócolis não quer dizer absolutamente nada sobre você. Só que as pessoas, elas atribuem muito qualquer opinião a si mesmas, por uma falta, muitas vezes, de autoconhecimento. E de interpretação de texto também, né? Inclusive, já trazendo pra parte do marido também, ontem eu falei uma coisa pro Lipe, daí ele falou assim, epa, não é assim, pode parar de pensar isso agora. Daí eu falei, pera,
Você interpretou a sua maneira, com a sua lente. O que eu quis dizer é isso daqui. Então, às vezes, a gente se expressa de uma forma ambígua, que cada um interpreta de um jeito. Então, a rede social, ela é uma ferramenta de comunicação. E quando a gente aprende linguagem e comunicação na faculdade, às vezes até na escola, você tem o emissor, o receptor e a mensagem. E nisso daqui, às vezes, gera um rolo e uma confusão. Então, a gente tem que ser muito claro para evitar ser mal interpretado. Naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita. Exatamente. E você, na hora que eu fui trazendo este currículo maravilhoso, você é escritora. Como que foi escrever o livro? Foi desafiador? Como é que foi esse processo? Eu amo ler. Desde pequenininha, eu lembro, assim, de um dia que eu acordei, minha casa inteira estava dormindo, aí eu abri a porta do banheiro, escolhi um livrinho e eu fiquei dentro do banheiro lendo até minha mãe acordar. Então, essa é uma cena que eu lembro da minha infância, eu sempre gostei de ler. A minha mãe é a pessoa que mais lê que eu conheço, então você aprende em casa, né? E quando eu estava na faculdade, eu falei assim, vou escrever um livro. Abri meu computador cor-de-rosa e comecei. Aí sentei na varanda, escrevi acho que umas 3 linhas assim e falei, tem mais nada para falar. Fechei o computador e nunca mais pensei em escrever um livro. E aí, a vida aconteceu e o Lipe tem uma prima que trabalha em uma editora. E um dia essa prima mandou uma mensagem pro Lipe e falou, Lipe, por que a Bel não escreve um livro? Quando ela falou aquilo, sabe, parece que acendeu essa luzinha aqui. Falei, é isso, gente, hoje eu já tenho história para contar. E eu amo ler e eu amo escrever. E uma vez eu li uma caixinha de pergunta, um cara que é super famoso no Instagram, e aquilo mexeu comigo. Ele falou assim, perguntaram pra ele, o que você acha de alguém escrever um livro? Aí ele falou, escreva um livro se você já tiver lido todos os que puder e ainda tiver algo pra acrescentar. Aí aquilo cortou minha perna de sereia. Eu falei, cara, eu não tenho nada pra acrescentar no mundo, né? Deixa a vida seguir. Quando surgiu essa oportunidade, eu lembrei dessa frase, eu falei, agora eu tô pronta. Agora eu construí algo que vale a pena ser compartilhado. E aí eu tinha um prazo, porque eu queria fazer o lançamento no dia do BG do ano passado. E eu acho que eu comecei a escrever o livro em março, o evento era em agosto. Então eu tinha, assim, 4 meses para escrever. E foi muito, muito legal, porque eu revisitei... Eu basicamente escrevi o livro baseado no meu Instagram, assim. Eu olhava o que tinha acontecido de 2019 até 2023 e... fui criando uma linha do tempo e contando a minha trajetória. Você documentou o processo. Isso é algo que eu sempre falo para as alunas. Elas, Maia, mas é que eu não tenho nada muito grandioso ainda. Eu não tenho tantos clientes, eu não tenho um negócio tão grande. Só que eu falo, o tempo todo você está documentando o processo. Neste momento, nós estamos documentando o processo. É provável que daqui 5 anos, eu falei isso pro meu time ontem. Eu mostrei que parte do estúdio, eu falei, daqui 5 anos vai ser o nosso estúdio próprio com uma cafeteria verde dentro. Wonder, super. E aí, foi muito bacana que elas falaram assim, 5 anos, a gente vai estar fazendo isso em 2. E aí eu falei, que bom, estamos alinhadas. Exato. Mas documentar o processo. Então, imagine que sempre que você compartilha um pouco da sua rotina, as suas conquistas, tem muita gente que tem essa trava, assim, de abrir. Caramba, eu vendi mais de 1.000 ingressos em 1 hora. Tem gente que tem trava de compartilhar. 2.600 em 48 horas. Meu amor, desculpe, entendeu? A gata Por enquanto. Vende. Vai ser mais ainda, amiga, não tenho dúvidas. E é interessante, assim, porque as pessoas, elas têm essa trava, só que eu falo, tem que documentar o processo, tem que mostrar o que você tá vivendo, porque você pode olhar para trás, exatamente como a Bel fez, e extrair disso um livro. Eu tenho certeza que daqui 5 anos você vai escrever um novo, se for um desejo amiga, seu, o livro já tá super desatualizado, assim. A minha equipe era minúscula no livro, hoje a equipe já é enorme. Eu falo, gente, dá pra acelerar, acontecer o ano que vem logo pra eu fazer a segunda versão? Porque tem muita coisa já que mudou. E quando eu escrevi o livro, eu não queria que ele fosse só uma autobiografia, porque, assim, uma autobiografia é muito inspiradora. Eu adoro ler autobiografia, especialmente de pessoas brasileiras, tipo Gisele Bündchen, a Natália Biuri, Carlos Simédio. Isso é muito mais próximo da gente do que o da Viola Davis, por exemplo. E eu não queria que fosse só uma autobiografia, eu queria que fosse um convite à autorreflexão da pessoa que está lendo. Então, o objetivo do livro nunca foi elas quererem ser iguais a mim. Eu queria que elas fossem a melhor que elas pudessem, baseado na possibilidade de ser tão grande um dia. Não tão grande quanto a Bel. Então, foi bem desafiador nesse sentido, porque quando você vai contando a tua história, querendo ou não, a pessoa acha que a tua versão é a certa. Mas pode ser que tenha alguém que faça o caminho contrário do meu e também tenha sucesso. Então, eu não gosto muito de
qual foi a sua virada de chave? Faz igual a mim, faz um canal no YouTube que você vai ter a mesma coisa. Não, vai fazendo. Se você quiser aproveitar uma parte do que eu fiz para você repetir, ótimo. Mas pode ser que você tenha um resultado diferente. Então, é muita responsabilidade escrever um livro. Isso é até um pouco contraintuitivo que você trouxe com o que acontece no digital. Principalmente com infoprodutores de marketing digital, trazendo mais pro meu nicho aqui agora. Que é muito faça exatamente como eu fiz. Faça exatamente o passo a passo que eu segui. E vende, ok. E você tem o posicionamento contrário. Como ainda assim você consegue vender? O que você acha que é o alicerce? Amiga, é porque eu acho que cada pessoa tem uma coisa muito especial e muito única que a hora que ela pegar naquilo, aquilo vai explodir a vida dela, entendeu? Qual que você acha que é a sua? Cara, as meninas me perguntaram isso ontem no Mastermind. Aí eu fiquei pensando, aí o Lipe respondeu assim, eu vou falar. Ela é muito cara de pau. Aí as meninas, como assim cara de pau? Daí o que ele quis dizer é autenticidade. Ai, mas a Bel é muito espontânea, ela é muito assim, muito ela. E eu acho que as pessoas têm que ser muito elas. Porque se eu ficar falando pra ela fazer o que eu fiz, ela vai ser muito eu. E eu não quero que ela seja muito eu. Ela tem que ser muito ela. Então, eu sempre fui muito eu desde pequenininha. Eu sempre fui muito autêntica, muito feliz, muito eu. E eu acho que é isso que a pessoa tem que achar lá dentro dela. Ela vai chegar uma hora que ela vai achar aquela pérola, que quebrar a pérola vai explodir um arco-íris ali de dentro. E é interessante porque você, ao mesmo tempo que você é muito autêntica, você também é muito estratégica. Você tem muita clareza do que você está fazendo. Bom, basta ver a cobertura dos seus stories durante o evento e a mulher é uma máquina de estratégia. E as pessoas, elas acreditam que é um jogo de um ou outro. E eu sempre digo que é ambos. Você precisa ser estratégica. E a autenticidade não é só ser autêntica de, eu vou ser eu mesma e as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Em quesito negócio, você tem que ter o lado da estratégia também. Então, ambos têm que andar lado a lado. Você tem que ter a autenticidade e estar muito fiel a você e ao que você acredita e quem você é. Com a estratégia também, porque uma coisa anda lado a lado. Pra mim, a estratégia é assim, como eu vou fazer para alcançar o resultado que eu quero? Então, como eu falei, na semana anterior do evento, eu fui pra Coreia, depois eu fui pra Orlando e eu tive muito pouco tempo para pensar na estratégia. O dia que eu sentei para pensar na estratégia, eu já tinha pedido para minha designer fazer todos os conteúdos, mas eu ainda não tinha... As landing pages estavam todas prontas, mas eu ainda não tinha feito o briefing da social media, que ia subir tudo nos stories. Eu sentei, juro, eu fiquei o dia inteiro, assim, de manhã até de noite, fazendo um documento. Eu mandei lá no grupo do Mastermind o documento e aquilo lá foi feito por mim, porque eu precisava pensar no como. Então, qual que era a minha meta? Eu quero vender 2 milhões no dia do evento. Como? Então, eu falei pra todo mundo, pessoal, vocês vão organizar o que vocês têm que organizar, ninguém fala comigo, eu vou ficar aqui, quietinha no meu canto. E eu só levantei dali à noite quando eu tinha terminado a estratégia. Então, eu fui indo no como. Eu quero vender 2 milhões, mas como? Pra vender 2 milhões e o ticket do meu produto é tal, eu tenho que vender tantos ingressos. Se eu quero vender tantos ingressos e no evento vai ter 2.500 pessoas, basicamente eu tenho que vender para todo mundo que tá lá e mais para algumas pessoas que estão fora. E aí, nisso, eu fui pensando sempre no como. E eu vou trazendo essa pergunta do como. Então, para a estratégia, a minha pergunta é essa, como? E para a autenticidade, a minha pergunta é o porquê. Então, às vezes, a minha mentorada, eu falo para ela, você tá com... O que você tá? Eu tô com medo. Por quê? Porque eu tenho medo das pessoas me julgarem. Por quê? Porque eu tenho medo delas falarem isso. Por que você tem esse medo? Porque a minha... Depende da aprovação dos outros. Então, essas são as 2 perguntas mais importantes para você ter muito sucesso. O porquê, que vai te mostrar a tua individualidade, a tua autenticidade. E o como, que vai te fazer ser uma vendedora muito estratégica. E essa questão do porquê é até uma técnica de negociação. Dizem que se você faz 3 vezes essa pergunta, então por quê? Você chega no real porquê da pessoa. Exato, então é isso. Sempre, eu estou com medo. Por quê? Porque eu já tive uma experiência ruim. Por quê? Sim. Porque eu não quero fracassar de novo e as pessoas saberem que eu sou uma fracassada ruim. Então, você chega lá no real problema da pessoa. E o como é a mesma coisa. Às vezes uma aluna fala pra mim assim, Bel, eu quero faturar 50 mil. Eu falo, cara, muito fácil. Ou você precisa de 5 pacientes e você vende 10, ou você precisa de 10 pacientes e você vende 5. Então, você já descobriu o seu como. É isso. Tá, agora como que eu vou fazer pra captar 10 pacientes? Aí você vai pro Instagram, você vai pro boca a boca, você vai pedir indicação.
Beleza. Aí agora você já tem a paciente na agenda. Como que você vai vender para ela? Aí você vai passar um orçamento, você vai quebrar a objeção, você vai negociar o valor. Pronto, foram 3 sequências de como. Qual que é a percepção que eu tenho? As pessoas, elas estão cada vez mais preguiçosas em se fazer essa pergunta. Então, elas buscam a resposta pronta. A receita. Como se existisse uma receita para todo mundo. E a verdade é que cada negócio é um negócio, cada pessoa é uma pessoa. Então, você tem que estar disposta a se perguntar qual é o seu como. É isso. E o mais importante de tudo isso que a gente falou é você sentar o bumbum na cadeira, em silêncio. 5 minutos. 5 minutos distração. não, né? 2 horas em silêncio. Tira o celular e pensa. Pensa. Porque de tanto pensar, você vai chegar na resposta. E tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer por você é te ensinar a pensar. Se a gente ensina os nossos mentorados a pensar no como e no porquê, você vai mudar a vida delas, porque elas vão ter autonomia. Ela não depende mais da Bel falar o que ela tem que fazer. Eu falei isso no podcast anterior, amiga. A gente é muito ligada, muito. Sério. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Nos meus cursos online de 5 anos atrás, tem eu falando essa frase. Você tem que ter autonomia. A hora que você está marcando uma paciente, você não tem que abrir o curso e falar: o que a Bel mandou eu marcar? Não. Você tem que entender o rosto da paciente e marcar de acordo com o que ela precisa. A hora que você vai fazer uma estratégia, você tem que pensar e fazer de acordo com o que você precisa. Então, basta pensar. As pessoas não pensam mais. É o exercício mais difícil que tem hoje em dia, sentar e pensar. E, Bel, tem alguma coisa que ninguém sabe sobre você? Alguma coisa que você não conta ou não contou? Ah, olha lá, meu marido já tá rindo pra mim. Ele tem uma frase que é assim: você tem uma coragem que beira a falta de noção. Eu sou muito corajosa, mas assim, sabe, de você tá lá em Fernando de Noronha, daí tem uma barreira de pedra e tá vindo uma onda que parece um tsunami e eu tô lá, feliz da vida. E o Lipe falou: eu fui tirar sua foto, eu achei que eu nunca mais ia te ver. Eu achei que você ia morrer, que você ia sumir, que ia vir um helicóptero procurar seu corpo no mar, e eu tava lá feliz da vida. Então eu sou essa pessoa. Que corajosa, que beira a falta de noção. E como crescer na área da estética? Como crescer na área da estética? Amiga, eu acho que eu poderia falar muitas coisas, assim. Você viu que em nenhum momento eu falei de técnica, né? Eu tenho técnica autoral, tem a técnica 3M, que, nossa, vende muito esses cursos. Tem a técnica Bel Lips, que é de lábio. Nossa, tem tantas técnicas, mas eu acho que o que me fez crescer é que as pacientes criam um vínculo muito grande comigo. Então, eu acho que o mais importante é você ser uma pessoa inesquecível, muito legal. E eu falo muito isso nas minhas palestras também. O Lipe também adora essa parte. Que eu pergunto assim: vocês são chata? E as meninas racham de rir, porque tem muita gente chata. E quem é chato não cresce. Você acha que eu ia fazer o esforço de vir lá do interior pra cá pra gravar com você se você fosse chata? Não ia. Então você é muito legal. Eu sei que eu sou legal, assim, muito modéstias à parte, mas eu sou uma pessoa que sou legal. As pessoas querem estar comigo, eu vejo isso. Então, eu acho que o mais importante é você ser legal. Porque daí a tua paciente, ela nunca vai querer ir em outra pessoa. Capaz, a Bel é a minha pessoa. Eu só vou se for na Bel. Capaz é muito sua, eu amo. Capaz, só vou se for na Bel. E esses dias uma paciente falou assim pra mim: Bel, você não sabe o que eu descobri. Aqui em Dourados, você tem fama de careira. Daí eu, sério? Nossa, que bom, Ela falou: eu não sabia, porque eu nunca soube o preço de outras pessoas. Eu nunca soube se você era cara ou barata, porque eu só venho se for em você. Então, isso pra mim é a definição de tudo isso. As pessoas, pra crescer na estética, elas têm que ser pessoas incríveis, assim, que sejam insubstituíveis. Eu sei que todo mundo é substituível, mas assim, você tem que ser inesquecível. A pessoa tem que ficar pensando que o dia que ela tiver que voltar na clínica, ela vai sair de lá muito feliz, que vai ser muito gostoso e que ela queira voltar e te indicar pra mais pessoas. Não é só pelo lábio. Não é só pelo Botox ou pelo 3M. Porque se fosse só isso, ela vai em outro profissional que às vezes faz uma boca melhor do que a tua. Você. O teu resultado é muito importante. Se você não for competente tecnicamente, você não vai se sustentar. Então, você tem que ser bom. Mas entre ser bom e ser ótimo, uma ótima pessoa e um bom profissional, tecnicamente, você tem que ser uma ótima pessoa. E logo, ligeiramente abaixo, a técnica. A pessoa fala mais alto. E sabe que isso que você trouxe, sou conhecida como careira, é a melhor definição que alguém pode atribuir à sua marca. Sim. Entre ser cara e barata, escolha ser cara, porque barato já tem. É igual a questão da repetição. Você tem uma comunidade muito forte, você repete muitas coisas e você vai construindo isso, você vai fincando bandeiras. E tem muita gente que tem medo de repetir. As minhas alunas, elas sempre falam: mas será que eu não vou ficar chata? E aí eu falo: você prefere ser rica e repetitiva ou legal e pobre? Porque você tem que escolher o caminho. Sim.
para construir uma comunidade forte, você tem que construir repetição. Para construir um posicionamento forte, você E é tem legal que estar ser repetitivo. Não precisa ser um ou outro. Não, olha, você conta a história do mês sempre e eu não sabia. Aí imagina se você deixa de contar o quanto outras pessoas estão deixando de saber sobre você, sobre a sua história. Então, tem que repetir. E, amiga, você falou uma coisa super polêmica. Tá acabando já o podcast? Vamos lá, pra você eu tô todo o tempo do mundo. Tá, calma. Porque, assim, as pessoas acham que pra ser caro, você tem que ter a xícara da Tânia Bulhões, você tem que ter o sapato da sola vermelha, você tem que ter Gucci, Prada, Dior, Louis Vuitton. E eu tenho essa fama de cara. E eu sou uma pessoa totalmente contra todos os tipos de luxo. Não contra, porque eu sei que todo mundo ama, as Wonders amam e ok. Mas eu sempre trouxe esse discurso que as minhas alunas não precisam disso para. Você pode, se você gosta, você pode. Você quer. Só que pra mim, uma bolsa de 30 mil e uma bolsa da Arezzo, pra mim, Bel, é a mesma coisa. É igual você comprar um abacaxi de R$5 e um abacaxi de 30 mil reais. Pra mim, é a mesma coisa. Eu nunca fui criada... sei lá, no ambiente, minha mãe nunca valorizou isso. As mulheres que eu admiro, não é isso que eu admiro nelas. Então, pra mim, é completamente indispensável. A gente tava lá em Orlando e aí eu vi um Louboutin. Aí eu provei, coloquei no pé, o Lipe achou horrível porque fica com os dedos de fora. Aí custava $700. Daí eu, tá, beleza, tá aqui. Aí eu fui lá na Forever 21, aí eu achei esse Scarpa de laço, custava $30. Eu, pronto. Amei! Eu tô muito mais feliz hoje com esse sapato do que com o Louboutin. Bolsa, eu não uso bolsa, eu só uso mochila. E você tem a aura, amiga. Tem pessoas que têm aura. Que é, simplesmente, você não precisa estar com luxo para parecer luxuosa. Mas aí eu tenho medo de falar isso, porque daí as pessoas vão achar que é bloqueio mental, que é trava, que é não sei o que lá. Porque hoje em dia tudo é isso. Porque hoje em dia tudo é isso. Mas a verdade é que eu não me importo. Não me importo. Então... Você não precisa disso para trazer seu valor. Tem muita gente que sente a necessidade disso, eu sinto a necessidade. Não é uma coisa, um desejo, ou eu acho bonito, ou eu quero porque faz parte do meu estilo. É uma necessidade, por quê? Porque para a pessoa é como se fosse um valor atribuído a ela. Porque ela não consegue atribuir valor a si mesma, a si própria. Exato. E eu acho que você fala mais alto do que o que você tem. Então, sei lá, uma vez lá na clínica... Toda clínica de estética hoje em dia é de pedra branca com um detalhe em dourado. E a clínica é rosa com azul com verde. E as minhas xícaras eu comprei na internet. Elas foram baratíssimas, mas não me importava o preço. Por que eu gostei delas? Porque elas eram muito autênticas. Uma é de estampa de vaca, a outra é de estampa de nuvem, a outra parece um algodão doce. Eu nunca vi elas em nenhum outro story. E a xícara da Tânia Bulhões tá em todas as clínicas. Então, é por isso que eu acho cafona. Porque não mostra a identidade de ninguém, entendeu? Você acaba só reforçando outras marcas que já existem. Exatamente. Então, a maioria das pessoas fazem isso, de tentar construir um posicionamento em cima de outro que já foi construído. Só que não existe a forma de dois corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Da mesma forma, as marcas. Não tem como duas marcas terem o mesmo posicionamento. E querer crescer e querer vender, porque não vai acontecer. Você só vai atribuir mais valor a outra pessoa. Então, assim, não é que eu não mereço um Louboutin, que eu não mereço uma Louis Vuitton. É que eu tô aqui hoje, eu só vim com meu celular pendurado na cordinha, que eu não uso bolsa. Por que eu vou comprar uma bolsa só pra usar na foto? Só pra dizer que tem. E quando eu saio muita gente compra... prestes a falir, a pessoa não tem dinheiro. Amiga, e é outro ponto, porque aí o Lipe pega a planilha financeira das nossas alunas, aí elas compraram um carro, elas compraram um apartamento, aí elas, compraram uma bolsa, e aí você vai ver, tinha uma aluna lá que faturava 110 mil por mês e tinha de custo 100 mil. Porque tudo financiado, um Ultraform é financiado, um carro financiado, a casa financiada. Então... é uma mentalidade, e assim... nós não fomos ensinadas a empreender. Então, ao mesmo tempo que eu entendo e eu concordo, nossa, é ridículo. Mas eu penso também, ninguém ensinou elas a empreender. Então, muita gente pensa que se eu fiz 100 mil reais, eu tenho 100 mil reais para gastar. Nossa, sim. Só que não é assim. Se você fez 100 mil reais, você tem que reinvestir no seu negócio para que esse 100 mil seja multiplicado e seja cada vez maior. E engraçado você falar isso, porque eu tinha minha meta de venda, né? Dos meus milhõezinhos lá após BG. Aí a gente bateu a meta. E a última vez que eu olhei aqui, tava a meta e mais 3 mil e tantos reais e 44 centavos. Aí eu falei pro Lipe, já posso gastar 3 mil reais. Daí ele falou, não, você pode gastar 33 centavos. Então, assim, o mais importante de você
ganhar muito dinheiro, fazer muito dinheiro, né? Porque a gente não ganha. É você manter o seu custo de vida baixo. A gente gosta muito do que o Flávio Augusto fala, né, sobre isso. Porque talvez hoje, o que eu te falei da casa na Praia da Grama, a gente já pode. Sim. Mas eu ainda não quero ela para hoje, eu não preciso dela para hoje. Hoje eu tenho minha casa lá em Dourados, nosso apartamento pequenininho aqui em São Paulo. E daqui a algum tempo eu vou poder comprar a casa que eu quero sem me descapitalizar, com muito mais inteligência financeira. Então, graças ao meu digníssimo economista ali que eu tenho em casa. Vocês estão plantando para colher. Exato, amiga. A gente plantar para colher o não tempo precisa todo. disso ainda. E, amiga, eu vi no seu evento, eu participei do evento da Bel no Tal, que inclusive é um dos melhores eventos que eu já fui. Eu falei isso pra ela em áudio e eu reitero aqui ao vivaço. Foi um dos melhores eventos que eu já fui no quesito organização, estrutura. E eu sei que não é fácil organizar um evento, as pessoas não fazem a mínima ideia do esforço, energia que isso demanda de você, mental, principalmente, que isso demanda. Então, é admirável, assim, realmente, Obrigada. Parabéns. Obrigada, amiga. E eu vi uma dedicação muito grande do seu time também. Elas muito acolhedoras, muito semelhantes com você nesse sentido. Muito acolhedoras, muito educadas, muito prestativas. E quando finalizou, e eu tava lá na finalização, foi muito lindo. Porque elas subiram correndo assim no palco, abraçaram a Bel chorou. E o que você atribui hoje que fez com que você pense assim, caramba, nós conseguimos construir um time tão forte, tão engajado por conta disso? O que seria isso? Eu tenho essa resposta também na ponta da língua. Eu gosto de trabalhar com quem eu conheço. Quando tem o final de semana, segunda-feira eu pergunto, o que vocês fizeram no final de semana? Eu quero saber da vida delas. Então, dessa vez foi muito legal, porque a gente pegou um Airbnb para a equipe. Boa parte da minha equipe mora aqui em São Paulo, mas tem meninas que moram, sei lá, em Maringá, no Rio de Janeiro, em Brasília. E aí, quando elas vêm para São Paulo, elas não tinham onde ficar. A gente ia pagar a hospedagem para elas. Ao invés disso, o Lipe pegou um apezão e a gente dormiu com elas. Quando a gente chegou lá, era um AP para 7 lugares, não tinha quartos, era tudo junto. Então foi uma noitada, era tipo bicama. Noite no pijama. Foi, e eu dormindo abraçada com o Lipe e as meninas dormindo do nosso lado. Foi muito legal. E aí, nesses momentos, eu tenho a oportunidade de conversar com elas. Cara, você tem pai, você tem irmão, você tem mãe, o que seu marido faz? Sabe, você saber da vida da pessoa. Então, você cria um vínculo tão grande que vira uma grande família. Para mim, hoje, a minha equipe é a minha segunda família, sem sombra de dúvidas. Eu acho que um dia a minha segunda família foram minhas amigas. Eu tenho várias amigas lá em Dourados. Hoje, a minha segunda família é a minha equipe. Porque eu não falo primeira porque o laço de sangue é insuperável, mas é com elas que eu passo o meu dia inteiro. Tinha uma menina que a gente nunca tinha visto ela pessoalmente. Eu falei, como assim? Eu já te conheço tanto, já te amo, já te abraço, sabe? E eu nunca tinha visto elas. Então, eu acho que ter a oportunidade de estar com o time faz com que elas sejam muito amadas, assim, por mim. Eu abraço elas, eu falo com elas igual bebê. E eu, sei lá, a gente brinca muito, mas também na hora da briga, eu falei pra elas, vocês só vão ganhar, o que elas queriam? Acho que McDonald's. Vocês só vão ganhar um lanchão no McDonald's se eu ver o Octadesk zerado. Tinha 800 mensagens, finalizaram tudo, foi... Todo mundo ganhou o Mac no outro dia. Então, na hora que tem que pegar no tranco, a gente pega no tranco. É pra falar sério, não tem vozinha. Mas também a hora que a gente tá sendo carinhoso, a gente é família mesmo. E as pessoas falam, vocês não querem ter filho? Mas eu já tenho, 14 e contando. E contando. E contando. Ai, que máximo. Mas isso que você falou, até a gente percebe muita gente que tem uma visão contrária. De que, a minha empresa tá crescendo muito e eu nem sei quem tá entrando. E durante um tempo, eu achava que isso era uma métrica de sucesso, sabe? De, nossa, eu nem faço reunião mais como equipe. Eu nem sei mais quem tá entrando na minha empresa. E eu tentei seguir por esse modelo. E eu percebi que não era o modelo que funcionava pra mim. Eu quero saber quem está entrando. Eu quero conhecer as pessoas da minha equipe. Eu quero saber como elas estão. Então, a gente tem hoje as reuniões por setores, que a gente tem as lideranças, mas nós também temos algumas reuniões que é com toda a equipe. Sim. E a gente faz questão, uma coisa que leva 1 hora, mas a gente faz questão de todo mundo começa a reunião ou contando uma coisa muito boa que aconteceu na sua semana, ou contando alguém da equipe que foi seu combustível. Então, a gente começa a reunião falando quem foi o seu combustível do time nessa semana. E é muito bacana porque as pessoas que às vezes elas nem imaginam que estão sendo vistas, o suporte tá lá elogiando o editor tá elogiando o copy tá elogiando uma pessoa que nem é do setor dele, e fica todo mundo, caramba, que bacana ser o combustível de alguém. Então, tem que entender qual é que é o seu modelo de sucesso. Porque eu tentei seguir um modelo de outras pessoas e eu percebi que, eu quero saber cada pessoa que está entrando na minha empresa. É que eu acho que um dia a gente vai chegar lá, né, amiga? Um dia a gente vai ter esses dias...
lá no Mastermind falaram, porque a gente tem 130 vendedores. Caramba! O dia que eu tiver 130 vendedores, talvez eu não conheça todos. Mas é importante que a liderança conheça quem está abaixo dela e que se tiver algum problema ou algum destaque, essa pessoa te traga. Então, a gente tem uma head de atendimento e a gente teve um desligamento há pouco tempo da empresa e uma pessoa que trabalhava diretamente com essa pessoa ficou afetada. Sim. E aí, a nossa head, que teve a sensibilidade de conversar com ela e me trouxe. Bel, ela estava se sentindo assim, eu nem tinha pensado. Então, se eu vai não... crescendo e vai exigindo líderes. Se eu não estou podendo dar essa atenção para o meu time, que bom que eu tenho uma liderança que pode dar esse consolo, esse abraço, essa atenção que talvez eu não consiga. Então, se um dia a gente crescer a ponto de não conhecer as pessoas todas da nossa equipe, o líder, eu acho, de cada setor... tem que continuar conhecendo. E escolher bons líderes. Exato. E pra gente ir pra próxima pergunta aqui, eu vou pedir ao Amor as perguntas da audiência. Você já teve que lidar com alguma crítica que te destruiu muito? Olha... Assim, eu tive poucas críticas, ou talvez eu até tenha tido, mas não chegam a mim. Tanto que esses dias eu recebi na minha caixinha, como que você lida com as críticas do seu crescimento? Eu falei, nem tô sabendo, me conta que eu não tô sabendo. Eu já tive, assim, um ou outro ataque de hater por conta de um vídeo polêmico que eu fiz. Uma vez eu fiz um vídeo analisando o rosto das famosas. Daí vem o fã-clube da famosa e te detona. Pra mim foi muito difícil porque eu tava crescendo, eu ainda não tinha tanta autoconfiança. Mas, em contrapartida, eu ganhei, sei lá, 11 mil seguidores do dia pra noite, porque esse vídeo saiu no Fofocalizando, no Fofoquei, não sei o que lá. Então, eu tive algumas críticas, assim, na minha carreira. Recentemente, eu fiquei sabendo que uma pessoa falou algo de mim e eu fiquei chateada. Eu até contei na terapia. Só que eu vi que aquilo lá era verdade. O que eu fiz? Vou melhorar esse ponto. Que bom que alguém falou. Não é legal porque é uma fofoca, você fica sabendo por alguém. Mas que bom, porque agora eu tenho a oportunidade de melhorar e na próxima ocasião surpreender aquela pessoa. Então, críticas verdadeiras, deleta. Aliás, contrário, né? Críticas falsas, deleta. E críticas verdadeiras, usa para o seu crescimento. Que bom que alguém te falou que você tem a oportunidade de corrigir. Muito bom. Trabalho com estética. Fabrícia Queiroz. Trabalho com estética facial. Quais conteúdos de diferenciação? Conteúdos da sua opinião sobre alguma coisa. Porque o que eu acho que você precisa falar, não da coisa em si, né? Não do procedimento estético em si. Você tem que trazer a sua pessoa. Só que se eu respondo, traga seu lifestyle, não é isso que as pessoas querem para construir sua autoridade. Você tem que trazer você e a coisa, junta aqui no meio e dá a sua opinião sobre determinada coisa. Isso é posicionamento, né? Se posicionar a respeito de determinada coisa. @lai.sf. Como se autoconhecer? Existem perguntas prontas que podemos nos fazer? Sim! Quando eu tava na faculdade, eu engordei 20 quilos. Eu sempre fui magrelinha, pesei 50 quilos. Hoje em dia eu devo pesar 52, 53. E na faculdade eu pesei 69. Ou seja, eu saí de 50 para quase 70. Nessa época, eu tava sofrendo, acho que eu tava perdida na faculdade. Eu, enfim, morava sozinha, comia mal, até eu começar a me alimentar bem e tudo mais. E eu precisava sair daquele limbo. E como eu tinha feito psicologia antes, eu sabia o caminho. Então, eu comecei a fazer 3 coisas. Terapia, me aproximei de Deus e me autoconheci. E eu tinha ganhado da minha mãe um baralhinho. É uma caixinha amarela, eu não lembro o nome, mas eu acho que é super fácil de procurar na internet. Uma caixinha com 1000 perguntas sobre autoconhecimento. E aí, todo dia, eu abria esse baralhinho, pegava uma pergunta e eu tinha um caderninho onde eu escrevia a resposta. E nessa época, eu queria muito melhorar. E aí, eu assistia vídeo no YouTube de autoconhecimento, enfim, de todas essas coisas que levam ao autoconhecimento. E eu escrevia nesse caderninho. Aí eu ia numas palestras. Eu lembro que eu morava em Campo Grande na época da faculdade. Teve uma palestra do Augusto Cury. Aí eu fui lá e eu escrevia tudo nesse caderninho. Então esse foi o meu caderninho do autoconhecimento. Fica aí o desafio para vocês. Pegue esse caderninho e escreva. É importante escrever, porque quando você escreve, você sintetiza tudo aquilo que você absorveu. E escreva isso. Compre um baralhinho, assiste as Monclers da Maia e anota ali tudo que você aprendeu. Veja um vídeo no YouTube. Busque essas formas de autoconhecimento e escreva. Eu acho que você escrever, assim como você falar, é igual você pegar um novelo de lã todo solto e você ir
amarrando ele ali. Isso traz muita clareza para você. No final, você pegou o seu bolinho e esse bolinho é tudo que você sabe sobre você. Então, autoconhecimento é algo que a gente tem que se esforçar muito para ter. Não é assim, eu vi um podcast, pronto, agora eu me conheço. Sei tudo sobre mim. Isso. E também não é um processo fácil. Eu acredito que as pessoas, elas romantizam muito. No sentido de, e agora eu vou me autoconhecer e aí eu vou fazer uma skincare, eu vou pegar um vinho aqui, estou me autoconhecendo. Não é assim que acontece. O autoconhecer, ele é doloroso, porque você descobre coisas sobre você que você não gostaria de descobrir. Você percebe, nossa, eu fui invejosa nesse dia, eu fui ruim nesse dia, eu fui uma pessoa... péssima quando eu falei isso aqui, eu não tinha necessidade, eu tentei me provar para o outro. Então, e também não é uma linha de chegada. Você não chega no pronto, agora eu me autoconheço e tá tudo resolvido. Você sempre, porque nós mudamos como pessoas, você sempre vai ter algo para descobrir novo sobre si mesma. E isso eu acho a coisa mais linda do mundo. Enquanto apavora muitas pessoas, eu acho que a coisa mais linda do mundo é você saber que a pessoa que você foi ontem é diferente da pessoa que você vai ser amanhã. E completamente diferente da pessoa que você vai ser daqui a um ano. A gente compra muito a opinião das pessoas, né? Então alguém fala, eu gosto de rosa. Aí você fala, eu também. Mas será que você realmente gosta de rosa? Então o autoconhecimento é você se questionar as suas verdades para você, às vezes assim... uma pessoa falou que você é algo. E aí você compra aquilo. Não, mas será que eu realmente sou o que aquela pessoa falou de mim? Eu sempre trago um exemplo que a minha irmã não gosta. Mas quando a gente era criancinha, minha irmã é super nerd. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Eu chamei ela de burra. E aquilo doeu muito nela. E eu falo pra ela, não devia ter doído. Porque se você é inteligente e você sabe que você é inteligente, o que a Bel falou de você é simplesmente descartável. Então, não compre o que as pessoas falam de você. E muitas pessoas não têm uma família saudável, né? E aí a mãe fala que você é alguma coisa, o marido fala que você é alguma coisa. E, de repente, você não sabe o que você é, porque você comprou o que as pessoas estão falando. Então, a primeira aula da minha mentoria, eu falo que é uma aula de autodiagnóstico, não só da empresa, mas também de quem você é. O que você faz diferença no mundo, na vida das pessoas. Então, você se questionar é muito importante. E, realmente, assim... neste meu ano de autoconhecimento, foi um ano, acho que mais de um ano até, eu fiz muita terapia, até porque eu namorava à distância, daí eu precisava ser uma pessoa autoconfiante para eu não ser aquela namorada pé no saco, que o namorado saiu, ele ia pro barzinho, não respondia o celular por algumas horas e eu tava lá a 1000 quilômetros de distância. Então, eu precisava ser uma pessoa autoconfiante. Chegou uma época que a minha psicóloga falou, olha, não estamos mais evoluindo, porque toda vez que você tem um problema, você já se corrige. Então, você já tem um autoconhecimento tão grande que, né, veio um gatilho ruim, não é isso, já chega na terapia toda resolvida. Aí ela falou, tá liberada, tá de alta. Aí eu fiquei, acho que uns 2, 3 anos, até mais, sem terapia. E há pouco tempo eu voltei, porque eu comecei a sentir a importância de ouvir a opinião de uma outra pessoa sobre o que eu estou pensando de mim mesma. Será que o que eu estou pensando é certo? Será que eu estou pensando isso por influência, sei lá, do Instagram, do meu time, do Lipe? Será que eu realmente estou sendo coerente com o que eu penso? Às vezes a gente está tão cheia de gente que eu não escuto a minha própria voz. Então, foi por isso que eu voltei a fazer terapia. Eu acho que é o caminho do autoconhecimento. E não só não comprar a opinião do outro, como não comprar um sonho que não é seu. Tem muita gente que faz isso. De, a fulana agora tem esse faturamento e ela tem este carro e ela tem essa casa e agora é meu novo sonho. Sim. Mas será que é? Será que você só não tá comprando? Tem uma pessoa... E às vezes você admira muito, você gosta da pessoa. Mas será que você só não está comprando o sonho de outra pessoa? Amiga, pra mim a maternidade é isso. Eu acho que tem muita gente que nunca parou pra pensar na maternidade e compra o sonho de outra pessoa. Tipo, o sonho da minha irmã é ser mãe. E eu fui lá na casa dela hoje, antes de vir aqui, ela tá realizada, porque sempre foi o sonho dela. Mas não é o meu sonho. Se eu não parei pra pensar se eu realmente quero ser mãe, eu talvez já teria grávida com 2 crianças. Sim. Mas, cara, não é. E eu pego o bebê no colo e falo... não e quero. Você já teve algum momento de ser julgada por conta disso? Você sente que tem um julgamento das pessoas? Eu acho que muita gente tenta me convencer. Sim. E o Lipe fala muito assim, todos os argumentos que as pessoas me dão são argumentos emocionais. Ninguém nunca me convenceu baseado na razão. E como tudo que a gente faz, a gente não pode pensar só, eu quero isso e pronto, vou fazer. Não, eu quero, eu preciso, isso vai custar tanto. Então, pensando racionalmente, hoje eu não vejo motivo nenhum para ter filho, porque eu também não quero. Se eu quisesse, eu ia fazer de uma forma muito racional. Mas eu não quero. Então, as pessoas tentam me convencer, só que elas não estão dentro de mim.
Eu não tenho vontade de ser mãe. Eu peguei o bebê da minha irmã hoje no colo, tipo, eu não me conecto. Eu não quero. Eu olho pra minha vida, eu não sinto vontade. Eu penso no futuro? Penso. Caramba, eu vou ser uma véia, não vai ter ninguém pra cuidar de mim. Mas eu tô sendo egoísta, porque eu tô pensando em mim, não no filho. Então, tudo bem. Talvez um dia eu mude de ideia. Acredito que não. O Lipe também não quer, então isso nunca foi uma briga entre nós. Se as pessoas me julgam, você tem que estar em paz. Mas é muito doido, porque toda vez que alguma mulher fala, eu não quero ser mãe, qual que é o comentário? Eu sei que você vai concordar comigo. Mas eu também não queria lá atrás. Você é muito nova. Você é muito nova, você vai mudar. Sim. E se eu não mudar? E se eu não quiser mudar? Pode ser que eu mude. Pode ser que eu não queira. E aí? Amiga, esses dias eu conversei com uma amicíssima de nós duas, que não é mãe. Não vou falar o nome dela aqui, porque eu não sei se pode expor, mas depois eu te falo. E ela tem quase 40 e ela não é mãe. E ela falou assim pra mim, Bel, quando eu vejo uma pessoa com filho, a única coisa que eu consigo pensar é que a vida dela não é melhor do que a minha. E eu falei, amiga, eu penso a mesma coisa. Então, tipo, pra mim, não há motivos. Eu não tenho vontade. Se eu tivesse vontade, eu ia pensar, né, de uma forma racional. Mas hoje, eu não tenho. Não é. Eu olho pra vida e não quero. Isso, pra mim tá tudo certo. E tem que ter essa escolha. A pessoa tem que poder escolher o que ela quer e não comprar sempre o sonho ou o modelo de vida ideal da outra pessoa. Porque a vida é sua e você tem que viver ela. A minha mãe me teve com 32. Pra 29 anos atrás era tarde, né? As mulheres engravidavam super cedo. E a minha irmã teve com 33. Então todo mundo fala, você tem 29? Espera você chegar em 32 e 33. E não é porque a minha vida é muito atribulada, cheia de compromisso e não se encaixa um bebê na minha rotina. É porque eu acho que mesmo se tivesse uma vida calma, não me conecto. Então... Não é um sonho. Não é, nunca foi. O meu sonho nunca foi. E assim, falando em sonhos, você, em 2022, estava fazendo seu primeiro evento presencial para 600 pessoas. Começando a ter time. O último, em 2024, 2.500. E já estou sabendo que o próximo é para 5 mil pessoas. Pensando nisso, eu quero que você me traga nesse crescimento... absurdo, e eu não vou dizer rápido, porque as pessoas elas tendem a confundir. Sim. Eu sempre falo que o resultado ele parece muito rápido para quem não tá fazendo nada. Então é um rápido que levou. Sim. Foi 2022, 2.000 dias, em torno disso. Sim. É um rápido que está levando, talvez eu tenha feito a conta errada ali, me corrige depois. Mas é um rápido que está levando alguns 1.000 dias. Sim. Então, não é rápido, só que para quem não está fazendo nada e olha 2022 para 2024 e vê o quanto você cresceu, um evento de 600 para 5 mil, a pessoa ela pensa, nossa, foi muito rápido. Pensando nesse crescimento, o que você diria que é uma verdade nua e crua do digital? Que se as pessoas soubessem, talvez elas teriam esse mesmo crescimento ou próximo dele. Eu acho que no digital as pessoas falam assim, tem que fazer evento presencial para ter autoridade. Outras pensam, vou fazer evento presencial porque dá dinheiro, porque você escala muito, né? Muitas pessoas. E a verdade é que quando eu fiz evento presencial, eu não sabia que era legal fazer evento presencial. Hoje que eu tô dentro do marketing digital, eu sei que as pessoas acham o máximo fazer evento. Quando eu fiz, eu não tinha a menor ideia que era legal. Eu fiz porque eu precisei fazer. Porque a escola tinha uma lista de espera para dali 1 ano, para turma de curso. Todos os cursos de 1 ano inteiro estavam lotados. E não é legal ter lista de espera. Inclusive, isso já é contraintuitivo, porque as pessoas acham chiquérrimo falar que só tem vaga para dali 3 meses. E isso é perder cliente. Ninguém vai te esperar por 1 ano para fazer um Botox. Ela vai fazer em outra pessoa. Então, o que eu fiz? Eu fiz um evento presencial para esvaziar a lista de espera dos cursos. Aí eu falei, bom, eu vou entregar a minha técnica aqui no evento. As pessoas não vão querer mais fazer curso porque já aprenderam a técnica aqui e vai dar tudo certo. Fim das contas, só piorou, porque daí a lista de espera aumentou mais ainda. E aí o que a gente fez foi escalar. Aumentamos o tamanho da escola, aumentei a quantidade de professores e aí, hoje em dia, a escola flui super bem. O evento, na minha cabeça, era para ser para 200 pessoas. A gente escolheu um espaço modular, eu abri as vendas. Em 1 hora, vendi 200. Aí eu liguei no hotel, falei, oi, a sala do lado tá livre? Reserva pra mim? Beleza, então tá. Tem 400, galera. Passou mais um dia, vendeu 400. Eu liguei no hotel, falei, oi, a terceira sala tá livre? Eles, tá, Bel, mas é a última. Então, o máximo que dá pra fazer pra 600 pessoas. Eu falei, fudeu. E aí, vendemos pra 600 pessoas em, acho que 1 mês, assim. E isso, faltavam 5 meses para o evento. Então, quando chegou no evento, tinha uma demanda reprimida gigante, além de todas as 600 pessoas que foram.
O que eu falei pro meu time? Ano que vem a gente vai fazer pro dobro. A gente vai fazer para 1.200 pessoas. Comecei a procurar um lugar, porque eu tinha que ir para um lugar diferente, para 1.200 pessoas. Não encontrei um lugar para 1.200, encontrei o Golden Hall do WTC, que é para 2.500. Lembro até hoje, mandei um WhatsApp pro time e falei assim, o que vocês acham? Aí uma colaboradora minha respondeu, acho uma meta ousada, mas você é a Bel Guerra, né? 2.500 pessoas vendidas. Esse ano, eu também fiz no mesmo lugar e me arrependi, porque faltavam 9 meses para o evento. A gente vendeu 2.500 ingressos em 9 dias e eu passei o ano inteiro falando não. Então, por isso que esse ano eu já falei, então vamos para 5.000 pessoas e acho que também não vai dar. Porque o evento foi esse final de semana, já se prepara né? pra 10. Amiga, sim, mas daí é o que o Lipe falou. Eu não quero fazer um evento para 10 pessoas. Porque como faz um evento para 10 pessoas? Mas você não sabia como era fazer um evento para 2.500 até fazer. Isso, daí eu falei, cara, atrás de quem que eu vou? Porque daí eu penso muito isso, sabia? Toda vez que a gente vem... Eu também tenho muito isso de trazer metas grandes. E aí, sempre é a mesma coisa. Ah, mas a gente não sabe como é fazer isso para tanta quantidade de pessoas. Sei lá, um evento para 10.000 pessoas. Ok, mas o de 800 a gente também não sabia. O de 100 a gente não sabia. O primeiro cliente eu não sabia até ter. Exato. Então, nada você sabe até você fazer. Sim. Uma live, você não sabe como fazer uma live até fazer. Um curso, você não sabe como lançar até lançar. Uma mentoria, você não sabe quanto cobrar até lançar. Então, você precisa fazer para aprender muitas vezes. O negócio é você ter mentores, né? E ter uma referência. Porque um evento para 2.000 pessoas, eu faço, você vai fazer, a Duda faz. Tem outras pessoas que fazem. Então, se você me perguntar as dores de um evento para 2.000 pessoas, eu vou te falar todas. Aí eu procurei, quem faz um evento para 5.000 pessoas? Aí, tipo assim, no Master não tem. Eu vou ter que procurar em outro lugar. O Lipe falou, a gente vai ter que ir num estádio de futebol para ver qual é a solução deles. Porque a gente vai descobrir fazendo. Vai descobrir no processo. Mas tem 1 ano e 1 mês ainda, graças a Deus. Então, o que você diria que é essa verdade nua e crua? Eu acho que eu falei e não falei, né? Pra mim, o evento, ele tem que ter um propósito muito grande. Porque ele tem que gerar transformação. A verdade nua e crua é que um evento não é pra escalar, não é pra te dar autoridade. O evento é pra você gerar transformação. Então, nunca faça um evento vazio, um evento por fazer, um evento para ganhar seguidores, um evento para ganhar dinheiro. Você tem que fazer um evento porque você quer levar a pessoa do ponto A para o ponto B. E contar uma narrativa muito top. A do BG foi incrível. As meninas estão fazendo um monte de post do Réveillon da Hoff, de jogar a vaquinha no precipício, porque eu contei uma história lá. Era dia de finados, então no primeiro dia a gente fez toda uma narrativa da morte dos seus sonhos, ou da morte dos seus medos, perdão. Eu tava com muito medo por ser um tema pesado. Às vezes precisava de uma delicadeza, porque às vezes alguém perdeu alguém. E aí a gente fez isso de uma forma muito amarrada, que foi incrível. Então, o pessoal comprou muito a narrativa. Ah, incrível. E quem tem narrativa tem tudo. Isso estava amarrado com o propósito do evento da transformação. Então, hoje eu tenho certeza que elas saíram de lá transformadas. Amiga, eu já gostava de você, agora eu sou sua fã. Ai, que bom, amiga, porque no Talking foi a mesma coisa. Você dava cada resposta inteligente, maravilhosa, que eu falava, chamei a pessoa correta. Devolvi a altura? Devolveu, que amiga, bom, muito feliz. mais. Obrigada, Obrigada, foi um prazer imenso. Prazer e para você que assistiu aqui, não esqueça de se inscrever no canal se você está assistindo pelo YouTube. Se você está ouvindo pelo podcast, não esqueça de deixar a sua avaliação aqui e acompanhar. Lembrando que nós temos episódios novos toda terça-feira ao meio-dia, sempre trazendo pontas soltas das grandes empresárias, tanto digital quanto nos negócios físicos, para você compreender que sim, existem coisas que a gente não abriria, talvez no story, mas que aqui nós abrimos. A verdade nua e crua para você. Não esqueça de acompanhar aqui nas redes, sempre procurando por Ponta Solta Podcast e no meu Instagram, @maiasnts, como host aqui do nosso canal, do nosso podcast. Foi um prazer, amiga. Muito obrigada. Meu, linda. Conte sempre comigo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.